o start para o Bruno. Pronto, Bruno, pode começar. Então, boa noite, né? Agora oficialmente a todos e todas. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, realizando esse curso, e aí eu já registro o meu agradecimento à Sam, à Júlia e ao Franklin, pela parceria, pela amizade, solidariedade, fraternidade, tanto na empreitada quanto em outros projetos que caminham paralelo a essa atividade aqui das Serras, e aproveito para agradecer também às Serras, que tem sido uma instituição muito valente, muito importante na formação, né, na minha formação e na formação de tantas pessoas, e faço isso em nome da Bárbara e do Rangel, né, mas cumprimento todos aí da Serra e dou boa noite a todo mundo que se inscreveu para desfrutar da gente, desfrutar dessa companhia numa sexta-feira à noite, né, não são poucas pessoas aqui, e isso nos deixa bastante felizes, porque quando a gente lança o curso, a gente não sabe se vai ter público, etc., e tem público fiel, tem espaço, e tem gente querendo discutir, dialogar as questões, as importantes questões que a gente está trazendo aqui e propondo, né. Então, nosso convidado de hoje é o professor Lucas Petroni, que é um grande amigo também, interlocutor de longa data, que é professor na Escola de Economia de São Paulo, da FGV, coordenador do Lab for Economics and Applied Philosophy, também da FGV, pesquisador pleno no Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, nosso querido SEBRAP, e tem por principais temas de investigação, né, teorias contemporâneas da justiça, desigualdade, autoridade política, moralidade segunda pessoa e filosofia do nosso bom e velho John Rawls, que eu acho que talvez seja um tema, né, não um autor, mas é um tema que nos atravessa todos aqui, todas as falas, e, enfim, que nos é a todos muito caro. Lucas, muito obrigado por aceitar o convite, para estar aqui conosco, e está com a palavra. Obrigado, Bruno. Vocês me escutam bem? Ok. Também queria, então, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. A Serra de Minas, de fato, é um acontecimento institucional no panorama acadêmico brasileiro que é muito, traz muita felicidade, assim, para quem está acostumado a ter muitos desapontamentos com criações institucionais na academia brasileira, não só pela qualidade, ele é surpreendente, né? A Serra é surpreendente, não só pela qualidade, mas também pela abrangência, né? Então, é muito difícil você conseguir atingir pessoas estudando seus temas no Brasil, um país de tamanho continental, e eu acho que a Serra consegue fazer isso de um jeito leve, de um jeito construtivo, então, eu também queria aqui registrar meu agradecimento por vocês me convidarem, por poder fazer parte. Sou um entusiasta do projeto. Bruno, eu tenho 1 hora, certo? De apresentação? Sim, isso. Perfeito. Eu vou tentar compartilhar minha tela, e normalmente eu faço besteira. Nesse aqui é screen, né? E não window, né? Essa setinha aqui para cima, entre a carinha e Ao lado da câmera. Foi? Vocês estão vendo alguma coisa? Quando você clicar, você vai ter que fazer uma opção. Isso, está vindo, ó. E aí? Vocês estão vendo? Aí, beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Qualquer coisa vocês podem gritar, e também esqueci de agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo, né? Então, eu vou fazer a minha exposição com a ajuda de um PowerPoint, só porque o tempo não é muito, aí eu posso me perder, tá? Então, eu prefiro me organizar aqui com o PowerPoint para poder falar tudo que eu pensei em conversar com vocês, mas a minha ideia é fazer uma exposição, né? Como o Bruno falou, mais ou menos 1 hora, e depois abrir para colocar umas questões para a gente continuar discutindo mais livremente, eu poder escutar vocês. Mas todo mundo que quiser fazer pergunta no meio da exposição, sinta-se à vontade, tá? Não tem problema algum em responder e a gente conversar, eu acho que até ajuda. É só colocar meu relógio aqui, pronto. Então, vamos lá. O tema de hoje é o igualitarismo de fortuna, né? Eu fiz uma tentativa aqui de
de expandir um pouquinho o tema, né? Porque, de fato, o tema central será as teorias que são chamadas de igualitarismo de fortuna na filosofia contemporânea, mas eu também queria usar a oportunidade de discutir o igualitarismo de fortuna para discutir um pouco mais o valor da igualdade na filosofia política contemporânea. Eu acho que a gente pode usar como pretexto as teorias para expandir um pouco mais e discutir o valor da igualdade, o que isso significa, né? E até porque seria muito chato eu vir aqui começar a explicar vários autores e ficar explicando cada uma das teorias, é um debate amplo, nem tudo é relevante. E aí, de fato, o que é importante nesse debate, pelo menos como eu interpreto o tema, é o quanto isso nos ajuda a entender o valor da igualdade. Né, tanto na filosofia política contemporânea, quanto na cultura política contemporânea na qual a gente vive. Né? Então, a pergunta dessa aula, se a gente pudesse fazer uma pergunta aqui, eu colocaria que é a pergunta sobre qual é o estatuto da igualdade, né, enquanto um valor moral intrinsecamente valioso para o século XXI, né, para as democracias do século XXI, para a política democrática, ou também, né, como vai ser o mais importante para a gente aqui, para a própria filosofia política do século XXI. Tá? Qual o percurso que eu vou passar com vocês? Em primeiro lugar, falar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade no século XXI, pelo menos o pano de fundo, que eu entendo é essencial para a gente entender a discussão, né, a discussão que eu vou reconstruir aqui com vocês, passar um pouco para essa ideia de igualdade distributiva, que é um conceito extremamente importante da filosofia política contemporânea, e que orienta o que a gente veio a chamar de igualitarismo de fortuna. Né? E aí, talvez passar por alguns dos autores mais importantes, como Ronald Dworkin, Richard Arneson e o Jay Cohen, estariam talvez os exemplos mais paradigmáticos, mas é uma família de teorias que tem muita gente envolvida. Depois, apresentar críticas ao igualitarismo de fortuna, né? O que a literatura considera como principais problemas dessa abordagem, e finalmente discutir com vocês a ideia de que talvez a gente tenha duas concepções de igualdade em disputa na filosofia política contemporânea, tal como a gente também tem duas ou até mais concepções de liberdade na filosofia política. Né? Então a gente expandiu bastante as concepções de justiça, as concepções do que significa ser livre, mas, de certa forma, o valor da igualdade está ainda meio subteorizado na teoria política contemporânea. Então, esse debate nos permite entender a possibilidade de duas concepções rivais de igualdade e o que a gente faz com isso quando a gente tem duas concepções rivais. E, finalmente, o debate que a gente vai fazer na segunda parte. Tá? De novo, qualquer dúvida, das questões, podem falar diretamente aqui, porque eu não consigo ver vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar com um pequeno panorama em relação à igualdade no século XXI. Eu diria que, se a gente pode dizer alguma coisa sobre o valor da igualdade no século XXI, é que as forças igualitárias estão na defensiva. Seja na cultura pública, seja na democracia, seja nas ciências sociais. Eu considero projetos igualitários hoje como projetos que se apresentam na defensiva em uma cultura pública que questiona e é cética em relação à igualdade enquanto um valor intrínseco. Com isso, eu não estou querendo dizer que a cultura política é conservadora ou é extremamente reacionária. O que eu quero dizer é que o valor da igualdade ele é suspeito mesmo entre aqueles que têm uma perspectiva progressista na cultura pública. Tá? É um pouco esse que eu vou tentar argumentar com vocês. Mas, para isso, vamos entender um pouquinho a lógica dos eventos. Né? Então, a nossa cultura pública é constituída tanto por eventos importantes quanto por uma lógica das ideias. Né? A lógica dos eventos, obviamente, não vai ser o tema central aqui, mas eu queria passar rapidamente com vocês, diz respeito a desenvolvimentos econômicos, culturais, sociais, históricos, que tornaram as democracias contemporâneas extremamente desigualitárias, se vocês quiserem. Então, aqui, enfim, a discussão sobre a taxa de apropriação do 1% da riqueza das democracias liberais contemporâneas, né, que todo mundo aqui provavelmente já conhece bem,
a volta a padrões de acumulação de renda no topo, similares ao final do século XIX, começo do século XX, o fato de que essa tendência à acumulação no 1% mais rico, ou no 5% mais rico, ou 10% mais rico, dependendo dos regimes de desigualdade em diferentes contextos, ele também é generalizado. Ele, obviamente, se tornou muito famoso com o caso dos Estados Unidos, que é um país extremamente rico, que aumentou muito a sua desigualdade, mas isso é verdade também para muitos outros países, né? Então, todas as democracias liberais contemporâneas estão tendo crescimento da desigualdade ao longo dos últimos 30, 40 anos, o que em diferentes proporções. O que também mostra que isso é um fenômeno geral, né? Ainda que existam diferenças institucionais em diferentes regimes de desigualdade em diferentes países, isso é um fenômeno geral, e obviamente no sul global, se a gente considerar as democracias do sul global, o fenômeno é um pouco diferente. Aqui a gente não falaria em aumento da desigualdade, né? Não necessariamente, mas em persistência da desigualdade. Então, 30 anos de competição democrática no Brasil não mudou a taxa de apropriação do 1% mais rico no país. E assim, eu não sei, eu já sou mais velho, talvez, do que muitos de vocês. E eu entrei nas ciências sociais, na graduação, com a crença de que eleições competitivas diminuiriam a desigualdade, como um subproduto normal da competição política. E não foi isso que aconteceu. Não significa que a gente não teve imensos desenvolvimentos, né, diminuição da pobreza no Brasil, inclusão de setores inéditos, uma inclusão inédita de setores sociais, nos serviços públicos, na participação política, até mesmo na esfera cultural, mas a taxa de apropriação do 1% no Brasil permanece estável. O que demonstra uma certa persistência da desigualdade. Então, se nas democracias do norte global a gente tem um aumento da desigualdade, nas democracias do sul a gente tem a persistência da desigualdade, com traços particulares e característicos, que no caso do Brasil, por exemplo, também não preciso dizer isso, está ligado à gestão violência da desigualdade por meio do Estado. Quase 20% da população brasileira vive sob ameaça, sobre o domínio ou ameaça de domínio de facções criminosas ou de violência estatal sistemática, né? Então é difícil também entender o que significa democracia, o que significa cidadania plena, quando a gente vive num regime de desigualdade em que a vida das pessoas não vale a mesma coisa na sociedade como um todo, né? Então, é nesse contexto que eu digo que a lógica dos eventos fazem com que a igualdade esteja na defensiva enquanto valor. Mas também, e aqui a gente passa já para o tema da aula, na lógica das ideias isso também acontece. Talvez isso não seja tão óbvio para vocês, né? Ou para nós. Por quê? Porque em sentidos, né, a filosofia política contemporânea, se a gente pensar as teorias da justiça, elas aceitam o valor da igualdade. Então, a gente diria que a igualdade está muito presente nas teorias da justiça, na filosofia política. Contudo, eu também gostaria de matizar um pouco essa visão, esse pressuposto que normalmente a gente traz para a filosofia política, né? Por quê? Porque existem duas formas, dois argumentos muito presentes na cultura pública, tanto na cultura pública quanto na filosofia política, obviamente na cultura pública de uma maneira mais informal, e na filosofia de uma maneira bem estruturada, bem fundamentada, que tornam o valor da igualdade um valor relativamente suspeito em relação a outros valores, como a liberdade, solidariedade, por exemplo. Né? O tipo de ceticismo em relação ao valor da igualdade, ele não afeta a liberdade e não afeta a solidariedade. Né? Então, eu acho que isso é importante também para a gente levar em consideração para pensar a discussão que a gente vai fazer agora, que eu vou fazer agora com vocês. O primeiro tipo de ceticismo, que eu estou chamando aqui de ceticismo igualitário, ele diz respeito à ideia da uniformidade coercitiva. O argumento da uniformidade coercitiva tem diferentes formulações, é um argumento antigo na história da filosofia política, estava lá com Hume, estava lá com Tocqueville, estava lá com Hayek, estava lá com muita gente, mas ele ficou muito famoso na filosofia do Robert Nozick, né, no livro Anarquia, Estado, Utopia, especialmente com o famoso exemplo Wilt Chamberlain, que talvez vocês conheçam. Mas assim, a gente não precisa reconstruir aqui em detalhes o argumento, mas basicamente o que o argumento diz é que políticas igualitárias inevitavelmente implicam fiscalização,
e intervenção contínua nas escolhas das pessoas, né? Nas escolhas de vida, nos padrões de interação, nas decisões de investimento, nas decisões de consumo. E isso significa que é impossível você valorizar a igualdade sem, ao mesmo tempo, valorizar um mecanismo de vigilância e intervenção sobre as decisões livres dos indivíduos ao longo da sociedade. Tá? Isso está ligado à ideia de que a igualdade implica impor um padrão distributivo sobre as decisões dos indivíduos. Esse é o argumento forte do Robert Nozick, no famoso argumento Will Chamberlain, que a gente pode discutir no debate. Eu posso falar um pouco para vocês sobre qual é, digamos, como esse argumento é formulado e qual foi o legado que ele trouxe para a filosofia política, né? Aqui tem a citação do Nozick, né? Para sustentar um padrão distributivo, a sociedade precisa interferir continuamente nas trocas voluntárias entre as pessoas, o que torna a igualdade um valor prioritário em relação à igualdade, né? A liberdade parece ser intrinsecamente valiosa e a igualdade não, porque ela sistematicamente viola a liberdade individual das pessoas. Temos, então, a igualdade é suspeita porque ela gera um problema de uniformização social. Né, e pensem aqui nas experiências autoritárias do século XX que reivindicaram a igualdade de alguma forma e tentaram padronizar a sociedade. Então isso não está só na filosofia política, está na cultura pública e política das nossas democracias. Mas existe um outro argumento, uma outra forma de ceticismo que também é importante, que a gente chamaria de nivelamento para baixo ou algo do tipo, que está ligado com a ideia de que, bom, políticas igualitárias, elas sempre sacrificam a eficiência. Né? E com isso, no longo prazo, a prosperidade e o bem-estar coletivo da sociedade. Né? Então, na formulação clássica, esse argumento é muito comum, né? Mas assim, eu vou apresentar aqui uma formulação canônica dele na filosofia política, que é até um filósofo do direito famoso que fez, mas basicamente a ideia de que se a gente pensa no seguinte cenário, né? Pensa na ideia de eficiência econômica, que a gente aprende lá nos cursos de economia. Se o que você valoriza é a igualdade, se esse é o seu valor central, então existem duas maneiras de você resolver o problema da desigualdade nesse cenário A que eu estou apresentando aqui. Tá? Você pode, evidentemente, aumentar, né, a renda. Pense que isso são perfis de renda de dois grupos, por exemplo. Você pode aumentar o perfil de renda do grupo à direita, ou você pode reduzir o perfil de renda do grupo à esquerda. Do ponto de vista da igualdade, essas duas opções são equivalentes do ponto de vista normativo. A própria igualdade não decide se é melhor tirar de alguns e equalizar ou aumentar de alguns e equalizar. Né? Então, esse é o problema do nivelamento para baixo. Considerando que geralmente é muito mais fácil destruir riqueza, ou destruir liberdade, ou destruir instituições do que criar novas, ou tornar as pessoas mais ricas, mais livres, então segue-se que, do ponto de uma espécie de redução absurdo, a igualdade nos levaria a equalizar todo mundo para baixo e não para cima. Isso faria aqui uma citação, né, de um filósofo que defendeu bastante essa perspectiva, que é o Joseph Raz, um filósofo do direito do século XX, né? A conclusão que o Raz tira disso não é que a gente, então, está condenado a não ter padrões distributivos, sacrificar a distribuição, mas simplesmente reorientar as nossas teorias da justiça distributiva em nome de outros valores que não a igualdade, porque a igualdade não parece ser um valor porque ela gera consequências ineficazes, né? Absolutamente irracionais, na verdade. Você tira, porque nesse caso aqui, ó, se eu tiro no cenário A, se eu tirar do perfil da esquerda e não fizer nada com esse recurso, eu simplesmente estou destruindo isso, e não distribuindo isso para outras pessoas. Isso seria irracional. Eu estou simplesmente empobrecendo as pessoas do ponto de vista absoluto. Né? Então, para o Joseph Raz, o que isso significa é que a gente tem que rearticular as nossas teorias da justiça em nome de valores como satisfação de necessidades, por exemplo, ou garantia de mérito individual. Esses são valores que conseguiriam sustentar políticas distributivas, mas não em nome da igualdade, que, no final das contas, não é um valor em si mesmo, como a liberdade ou a solidariedade, ou a satisfação de necessidades.
né? Para satisfazer a necessidade das pessoas, eu não preciso comparar elas com outras. Se eu tiver um padrão absoluto, eu posso satisfazer as necessidades comparando apenas com a necessidade daquela pessoa, né? Eu não faria comparações sistemáticas entre os indivíduos, o que evitaria nivelamento para baixo, evitaria uniformização, evitaria até a estímulo da inveja, né? Esse é um argumento que o Hayek, por exemplo, sempre usa. Pois bem, esse é o contexto que eu queria trazer para vocês. É um contexto em que as ideias igualitárias, o valor da igualdade, os projetos políticos igualitários encontram-se na defensiva, seja do ponto de vista da lógica dos eventos, seja do ponto de vista da lógica das ideias. Tá? Qual foi a resposta? Vou voltar aqui um pouquinho. Qual foi a resposta que a filosofia política do final do século XX, e isso se constrói especialmente nas últimas décadas do século XX, não à toa as décadas em que, como eu estava dizendo, né, a desigualdade aumentou muito, né, essas coisas são concomitantes. Não estou dizendo que existe uma relação causal entre elas, mas elas são certamente concomitantes. Qual foi a reação da filosofia política a essas formas de ceticismo, né, em relação à lógica das ideias? Eu diria que a principal reação foi um programa de pesquisa fundado na ideia de que a gente precisaria redefinir o que significa igualdade, e que eu estou chamando aqui de igualdade distributiva, né? Repensar qual é a relação entre igualdade e distribuição. Isso a gente vai encontrar algumas das principais teorias da justiça do final do século XX, que aceitam o problema do ceticismo, reconhecem que isso é um problema e vão tentar dar uma resposta igualitária a esse problema, a esses dois problemas, né? Então, do ponto de vista da igualdade distributiva, né, o que a gente entende por igualdade é que se trata de um valor moral intrínseco, então a gente não abandona a igualdade, como, por exemplo, o Rest tinha sugerido, a gente mantém o valor da igualdade, porém, a gente vai repensar o que significa distribuir equitativamente bens entre as pessoas, né? E aí, a ideia que o ethos desse movimento, acho que é bem explícito na obra do Ronald Dworkin, que vai ser um dos principais autores que eu vou falar aqui com vocês hoje, é um dos principais autores do Igualitarismo de Fortuna, que contrasta essa nova agenda com o que ele chama da antiga esquerda, né? A antiga esquerda, para o Dworkin, é uma esquerda social-democrata, ou comunista, ou sei lá, todos os tipos de igualitarismo que existiam antes, né? Mas assim, de maneira vaga, eu vou chamar aqui de uma esquerda ligada à ideia histórica da social-democracia, e que teria muita dificuldade em responder aos problemas do nivelamento e o problema da uniformização social. Então, do ponto de vista desses autores, a igualdade distributiva, ela consegue encontrar critérios ou princípios distributivos que, em primeiro lugar, respeitam a diferença entre os indivíduos, então não criam o problema da uniformização social. Em segundo lugar, respeitam a responsabilidade individual das pessoas, ou a responsabilidade pessoal, o que significa que também não nivela para baixo a sociedade. Então, essa é uma agenda de pesquisa que eu acho relevante também para colocar como background da discussão que a gente vai fazer, né? Então, para essa agenda igualitária, a igualdade se a gente quiser uma definição aqui geral, né? A igualdade, o valor da igualdade, ele está ligado a um tipo de distribuição, né? Essa distribuição leva em consideração bens, recursos, vantagens sociais. A gente vai ver que cada uma dessas coisas implica 1000 outras decisões teóricas, né? Mas, enfim, algum tipo de recurso ou bem social importante que pode ser privadamente apropriado pelos indivíduos. É uma distribuição de recursos escassos, se vocês quiserem, entre indivíduos. Geralmente a ser realizado por uma agência distributiva, né? Geralmente entendida como Estado, e que deve ser sensível a outros valores igualmente importantes, como eu disse, né, no caso da liberdade individual e da responsabilidade pessoal, né? Existem duas famílias importantes de teorias ligadas à igualdade distributiva no final do século XX, muito fortes no final do século XX, mas elas continuam existindo até hoje. Elas, de certa forma, são a perspectiva dominante, foram, pelo menos, a perspectiva dominante, e decidiram muito sobre qual era a agenda da filosofia política no começo do século XXI, nas primeiras décadas do século XXI, ainda que eu acho que hoje isso está mudando, eu falo sobre isso depois, mas por várias décadas a gente teve duas famílias importantes de teorias ligadas à igualdade distributiva, que é justamente o igualitarismo de Fortuna, que eu vou falar aqui com vocês hoje, então eu não vou falar muito agora, e o libertarianismo de esquerda, né? O libertarianismo de esquerda é o que vocês vão discutir amanhã com
o Nunziali. Aí vocês podem levar isso para ele, né? Mas assim, só apresentando o libertarianismo de esquerda, porque eu não vou falar mais dele durante a apresentação, a gente pode falar no debate. Mas basicamente o que o libertarianismo de esquerda defende é que a gente poderia combinar, né, teses de propriedade sobre o mundo e propriedade de si, com algum tipo de distribuição igualitária, especialmente de recursos naturais, mas não somente, né? No caso, por exemplo, quem conhece a teoria do Philippe von Parijs vai entender que não é só sobre recursos naturais que ele está dizendo que a gente deve compensar as pessoas por violações de direitos. Só que o que conta como um direito é muito diferente do usual para o libertarianismo de esquerda, em comparação ao libertarianismo de direita, que tem uma concepção muito restrita do que é um direito, né? Basicamente, o direito sobre direito pessoal, né? Sobre si mesmo, e direito de propriedade privada, né? O que o libertarianismo de esquerda aumenta é em relação à propriedade comum da terra, por exemplo, o uso de recursos comuns, que são de todas as pessoas, né? Então, uma empresa poderia utilizar recursos naturais, contanto que ela compensasse todas as outras pessoas que também são titulares desse recurso, apenas por serem, por exemplo, seres humanos, ou por serem cidadãos e cidadãs de um país, elas precisam ser compensadas via mecanismos distributivos, de compensação e retificação. O Estado teria um papel distributivo desse ponto de vista, né? Então, esse é um outro tipo de teoria, por exemplo, muito, muito cara a quem defende mecanismos de renda básica incondicional. Ainda que, obviamente, isso possa ser justificado de diferentes formas, essa acabou sendo a justificação, digamos, padrão ouro de basic income na filosofia política contemporânea, com a ideia de um libertarianismo de esquerda, né? Você solucionaria o problema da uniformização, né? Você até está se aproximando do libertarianismo de alguma forma. Mas, como eu disse, a gente vai falar sobre o igualitarismo de fortuna. Tá? É sobre essa que eu quero focar aqui com vocês. Esse é o nosso objetivo. De que forma, então, o igualitarismo de fortuna tem a ver com a igualdade distributiva? Para isso, eu vou começar recapitulando um pouco o que vocês viram com a Júlia, né? Sobre o Rawls, os dois princípios de justiça. Né? Porque, de certa forma, o libertarianismo de fortuna, um jeito de entender ele é dizendo que ele é uma crítica interna à filosofia rawlsiana, ou a ideia de igualdade de oportunidade em geral, nem só a rawlsiana, mas o próprio princípio de igualdade de oportunidades, que é central para as sociedades modernas, democráticas, liberais. Ele teria um mecanismo, uma lógica interna que permitiria a gente expandir, né, o escopo de políticas distributivas, fazendo uma releitura interna desse princípio. A gente não precisa de nada mais do que isso. E perceba, por que eles fazem esse movimento? Por que a crítica interna é tão importante? Justamente porque eles querem responder ao problema do ceticismo igualitário. Né? Porque se eu conseguir mostrar que os princípios de justiça distributivos são de alguma maneira fundados na ideia de uma igualdade de oportunidades individuais, isso significa que eu escapei do problema lá do Dworkin relacionado à antiga esquerda dele. Né? A gente consegue pautar políticas distributivas em outros princípios que são caros às democracias liberais. Não há nada de misterioso ou cético, né? Ou devemos ser céticos em relação à ideia de igualdade de oportunidade. Se você se preocupa com o problema da uniformização e o problema da responsabilidade individual, certamente você tem uma concepção de igualdade de oportunidades e algum princípio meritocrático aí fazendo esse trabalho para você. Com isso, se eu consigo juntar todas essas coisas, eu resolvo o problema, né? E aí, qual é a crítica interna ao Rawls? Então, a gente basicamente é ligado ao segundo princípio de justiça, né, da ideia de igualdade equitativa de oportunidades, que, como vocês viram com a Júlia lá na última aula, provavelmente, é central na teoria da justiça rawlsiana, né? O Rawls, ele repete ao longo do livro, ainda que uma das coisas que a gente vai debater, que eu vou colocar para a gente debater, vai ser como que o Rawls se posiciona nisso, porque eu acho que muita gente aqui está interessado no Rawls. Rawls é um autor importante, é um autor clássico, então, assim, é uma porta de entrada, então acho legal a gente colocar essa pergunta. Mas na minha exposição eu não vou falar tanto do Rawls, eu só vou tentar mostrar por que não é maluco retirar a ideia de igualitarismo de fortuna da filosofia do Rawls, tá? Então, ao longo da teoria da justiça como um todo, o Rawls várias vezes usa o argumento o argumento arbitrário, que a gente chama de argumento da arbitrariedade moral, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está dizendo, bom, aqui tem uma citação só para vocês terem um exemplo, né? Um dos papéis da justiça igualitária, é neutralizar
é neutralizar a incidência de fatores moralmente arbitrários sobre a expectativa de vida dos indivíduos. O princípio de igualdade de oportunidade formal faz isso, certo? Por quê? Porque a gente não pode ser condenado a um estamento ou uma classe social, por exemplo. Então, as revoluções burguesas modernas vêm justamente da ideia de abolir uma sociedade de estamentos ou de castas, né? Por quê? Porque é arbitrário que a vida da pessoa, o destino da pessoa, seja decidido por uma forma arbitrária de organizar a sociedade. Ela não é culpada, ela não escolhe o estamento que ela nasceu, né? Ela é o indivíduo e ela só pode ser responsabilizada por aquilo que está atribuído à agência dela, né? A gente tem que ligar isso de alguma maneira ao livre exercício da agência individual. Só assim uma pessoa pode ser responsabilizada do ponto de vista moral. A lógica da justiça rawlsiana é que a gente pode estender isso para outras coisas, né? Não só para identidades pessoais, como raça, gênero, né? Mas também classe e também fatores naturais, né? Que diferentes sociedades valorizam dotes naturais ou aptidões naturais diferentes. Isso é totalmente arbitrário. Né? Nascer em uma sociedade guerreira valoriza certas aptidões. Né? Se eu tivesse nascido em uma sociedade guerreira, eu teria um grande problema, porque, enfim, né, eu não tenho essa aptidão, mas também uma pessoa com muita aptidão guerreira teria problemas numa sociedade do conhecimento, por exemplo. Né? Esse tipo de raciocínio que está ali na teoria da justiça e que os igualitários de fortuna entendem como fundamental para reestruturar o valor da igualdade. Tá? Aqui tem os tipos, as neutralizações que a posição original faz, se vocês lembram lá, a gente na posição original, a gente neutraliza concepções determinadas de boa-vida, né, que é de escolha dos indivíduos, só os indivíduos escolhem isso, eles devem escolher, uma sociedade que eles não escolhem isso não é justa, então isso entra no véu da ignorância. Também a neutralização de posições sociais como classe, e o passo mais radical da filosofia rawlsiana, liberal igualitária rawlsiana, é a neutralização de talentos e habilidades pessoais, né? Ou seja, a função de produtividade de um indivíduo numa sociedade de mercado, ela é arbitrária em certo sentido. Então, tudo isso precisa ser neutralizado e as pessoas não podem ser responsabilizadas por isso. Também, o Rawls, no capítulo 2 da Teoria da Justiça, faz esse argumento de uma maneira informal, não pela posição original, mas de um modo informal, derivando, né, cada uma dessas igualdades da igualdade precedente. Então, ele começa com a ideia de, toma como válido e óbvio a ideia de igualdade formal, que é de carreiras abertas aos talentos individuais, para deduzir que, bom, se isso é arbitrário, então a classe onde eu nasço também é arbitrário, então a gente precisa de um campo de jogo equalizado, a gente precisa de condições equitativas de competição, a gente precisa anular a classe, precisa anular, de certa forma, o impacto que a família tem sobre os indivíduos, a gente precisa, por exemplo, de uma estrutura pública de educação e saúde, por exemplo, mas ele também dá o último passo, que é o mais radical, para pensar que, bom, os próprios talentos e habilidades dos indivíduos é, de certa forma, arbitrário, seja porque é uma distribuição natural, né, as pessoas nascem com isso, seja também porque a gente é cultivado socialmente, né, ninguém nasce pronto com talentos e habilidades, certas habilidades são estimuladas, certas habilidades não são, e isso é arbitrário do ponto de vista do indivíduo. Tá? Bom, dito isso, aqui temos o primeiro igualitário de fortuna velejando, é o Ronald Dworkin. Vocês provavelmente conhecem muito o Ronald Dworkin, né? Principalmente quem é do direito. O Ronald Dworkin, ele tem uma teoria da igualdade, certo? Uma teoria da igualdade que ele desenvolveu em dois artigos clássicos de 1981, que, de certa forma, balizaram o campo do igualitarismo de fortuna, em que ele parte do Rawls para fazer uma crítica ao Rawls e expandir a ideia de igualdade de fortuna, mas também, acho que a exposição canônica mais famosa, pelo menos entre nós, é a Virtude Soberana, né? O livro Virtude Soberana de 2000, que reúne os escritos dele sobre igualdade. Então, provavelmente vocês conhecem pela Virtude Soberana. Qual é o objetivo do Dworkin aqui? O objetivo do Dworkin é aqueles dois objetivos que eu tinha falado lá atrás, né? Proteger a igualdade, né, o igualitarismo contemporâneo, do problema da padronização e do problema da irresponsabilidade dos agentes. O que ele tem a dizer sobre Rawls, de maneira muito resumida, muito simplificada, é que o Rawls partiu do caminho correto. O Rawls está parcialmente correto, porém,
a ideia de princípio de diferença do Rawls, ele não é imune ao problema da irresponsabilidade, né? Porque, se vocês lembram lá, no Rawls, o princípio de diferença diz que as desigualdades só são justas ou aceitáveis de uma sociedade democrática se elas maximizam o índice de bens primários das posições piores situadas. Ou seja, uma desigualdade ela só é permitida se a existência dessa desigualdade melhorar a vida das pessoas piores situadas, em comparação a um cenário de igualdade total. Tá? Com isso, o Rawls estava pensando em justificar a divisão do trabalho, de distribuição escassa de posições de autoridade, estima na sociedade, e inclusive de renda. Né? Então, as pessoas teriam certa justificativa em ter uma remuneração melhor, caso essa remuneração, o exercício dessa atividade, melhorasse de alguma maneira as posições piores situadas, como, por exemplo, numa divisão complexa do trabalho, e também através de esquemas distributivos, né? Quem ganha mais, paga mais, e a pessoa proporcionalmente receberia mais recurso do Estado, por exemplo. Para o Dworkin, isso ainda não é suficiente, porque, perceba, estar na posição pior situada do ponto de vista de renda não diz absolutamente nada sobre como você chegou lá, certo? Algumas pessoas são piores situadas por responsabilidade própria, na linguagem do Dworkin, e algumas pessoas por fatores moralmente arbitrários. Tá? Então, o Dworkin quer uma métrica distributiva mais sensível à responsabilidade individual. Na linguagem dele, princípios distributivos sensíveis à ambição de indivíduos e não de grupos de pessoas, como no caso do princípio de diferença, em que os sujeitos da justiça paguem o custo real das vidas que levam. Tá? Como que ele faz isso? Qual é a lógica da teoria dele? Então, em primeiro lugar, né, igualdade, nesse caso, é totalmente igual ao Rawls. Né? A igualdade, uma teoria da justiça igualitária, ela é fundada em métricas de tipo objetivo. Né? Objetivos, e aí, tanto é que a teoria dele, ele mesmo dá o nome de igualdade de recursos. Aqui, recursos são bens objetivamente determinados, ou seja, a gente está distribuindo não só coisas, mas elementos da vida social que possam ser isolados e objetivamente determinados. O valor pode ser objetivamente determinado. Diferente, por exemplo, de expectativas ou padrões subjetivos de satisfação de preferência, tá? Que seriam métricas subjetivas. A gente vai ver que o Arneson, por exemplo, ele tem uma teoria com métricas subjetivas, tá? Então é uma diferença com o Dworkin. Mas nesse caso é igual ao do Rawls. Os recursos básicos da cooperação social na teoria rawlsiana é mais ou menos equivalente à ideia de métricas, né? Métricas subjetivas no Dworkin, que ele chama de recursos. Além disso, essa teoria ela é fundada num princípio de igualdade para recursos. Então, o ponto do Dworkin é dizer que o que a justiça deve garantir para as pessoas não é o resultado final de um padrão distributivo, mas sim as chances efetivas de você conseguir esse recurso, caso você queira, ou caso seja adequado. Tá? A gente vai ver por que isso é importante. Para construir a teoria e por que então, você poderia me perguntar, né, por que isso chama igualitarismo de fortuna? E, de fato, eu não expliquei ainda, agora eu vou tentar dar uma explicação. Né? A ideia de igualitarismo de fortuna vem do movimento que o Dworkin faz na sua teoria, e depois se tornou canônica no campo, que a gente chama hoje em dia de corte dworkiniano. Né? O Dworkin, eles falam assim, olha, existem dois tipos, ele tá elaborando a ideia de arbitrariedade moral rawlsiana. Eles dizem assim, existem duas formas de sorte. Né, em inglês, luck, e é por isso que chama luck egalitarianism em inglês, e a gente traduz como igualitarismo de fortuna. Né? Existe a sorte bruta e a sorte voluntária. Todos nós estamos sujeitos a dois tipos de sortes, né? A sorte bruta e a sorte voluntária. Isso é o corte dworkiniano. Né? Toda a teoria do igualitarismo de fortuna tem que fazer esse corte, tem que separar aquilo que é moralmente arbitrário, ou seja, aquilo que acontece comigo e eu não tenho nenhum controle, que é a sorte bruta, de coisas que acontecem comigo e eu tenho sim algum tipo de controle ou agência, que seriam os casos de sorte voluntária. Eu vou dar um exemplo para tentar deixar essa ideia um pouco mais fácil de ser entendida. E, em segundo lugar, depois do corte dworkiniano, teorias do igualitarismo de fortuna, elas afirmam que políticas distributivas que são custeadas pela sociedade, que todo mundo paga, né, distribuídas pelo Estado, elas não devem retificar as pessoas, ou não devem corrigir a
a distribuição de recursos em relação ao indivíduo com relação aos custos de sorte voluntária dos indivíduos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sociedade tem o dever, do ponto de vista igualitário, de corrigir ou retificar a incidência de sorte bruta na vida das pessoas, mas não de sorte voluntária, porque de sorte voluntária é uma sorte que foi escolhida pelos indivíduos, e aí não é moralmente arbitrário. Aquilo que acontece com a pessoa depende do bom uso da agência do indivíduo, e não daquilo que acontece com ela. Vamos ver um exemplo disso, né? Aí o Dworkin também introduz dois termos que acabaram se tornando canônicos na literatura, né? Que vale a pena a gente passar por eles. Que é a ideia de gostos caros e necessidades especiais, tá? Pensem no seguinte exemplo, né? Marina, por exemplo, a nossa cidadã, né, da sociedade brasileira. Ela nasceu com uma condição genética rara, né? Digamos que seja fenilcetonúria, né? Que é uma condição genética rara que afeta muito a vida das pessoas, porque elas não podem consumir proteína, né? Então elas precisam achar um jeito de suplantar essa proteína de outra maneira. Isso faz muito mal para elas. Então é um custo muito alto, né, da alimentação da Marina, né? Ela exige que ela consuma alimentos muito bem balanceados, muito bem especificados, ou até mesmo reconstruídos, né, para que não tenha o tipo de proteína que faz mal para ela, né? Nada disso foi escolhido por ela, certo? Ela nasceu com essa condição, né? Isso cairia na chave do sorte bruta, né? Porém, como a gente separaria isso de outros gastos e outras reivindicações aparentemente legítimas que outras pessoas poderiam ter? Então, pensa, por exemplo, o caso do Ricardo. O Ricardo aqui, no meu exemplo, é um super advogado que viaja o mundo e que descobriu que os grãos etíopes são os melhores do mundo, o método de torrar grãos etíopes em Florença é algo, de fato, fora do comum e, basicamente, todo tipo de café para o Ricardo deixou de fazer sentido, né? Ele só pode agora consumir grãos etíopes porque o índice de satisfação dele com relação a outros tipos de café é muito baixo, né? Nesse caso, Dworkin diria que o que está acontecendo aqui não é uma necessidade especial do Ricardo, é simplesmente um gosto caro que ele desenvolveu. Tá? A diferença entre a reivindicação da Marina e a reivindicação do Ricardo é que a Marina tem uma reivindicação de necessidade especial, né? Ela tem uma condição ligada à sorte bruta da vida dela, enquanto que o Ricardo tem uma reivindicação ligada ao exercício da sorte voluntária dele, ou seja, ele escolheu as coisas que ele fez, ele escolheu viajar, ele escolheu ser um aficionado por café. Tá? Isso é uma coisa que não aconteceu com a vida dele, mas ele foi desenvolvido. Isso significa que a sociedade não tem o dever de compensá-lo por isso. Isso é um gosto caro. E perceba que isso é verdade, mesmo se Ricardo for mais infeliz do que Marina por causa das suas diferenças. Né? Então, digamos que Marina tem essa condição, mas ela não se importe muito com isso. Ela veja isso como algo positivo, uma diferença e não uma deficiência, algo que constitui a vida dela e que ela consegue trafegar de uma maneira razoável, né? Algo até mesmo que ela tenha até uma espécie de orgulho, se tornou uma ativista do movimento. Ricardo, de fato, vive uma vida miserável porque não consegue tomar o seu café. Para o Dworkin, isso não faz diferença, tá? É uma questão objetiva, tá? Não depende de satisfação de preferências subjetivas. Finalmente, a teoria dele vai resolver a alocação distributiva com a ideia de um mercado hipotético de seguros. Tá? O que o mercado de seguros faz? Qualquer mercado de seguro. Ele transforma justamente sorte bruta em sorte opcional. Então, por exemplo, eu não escolho quando eu bato o carro. Certo? É uma sorte bruta que acontece comigo. Na cidade de São Paulo, a gente bate o carro o tempo todo. A gente sabe que vai bater. Mas assim, eu não escolho quando vai bater. Porém, eu posso tomar a decisão de assegurar o meu carro contra eventuais acidentes. Aí, quando o acidente acontecer, eu estou protegido. Isso é um caso de sorte opcional. Então, bater é sorte bruta, mas ter seguro ou não ter foi sorte opcional. Eu escolhi ter seguro ou não ter seguro. Tá? Essa é o racional do Dworkin para pensar um modelo distributivo para a sociedade, um modelo distributivo igualitário. Vai falar, por que não usar essa mesma lógica para os acidentes, entre aspas, sociais, que a gente tinha visto lá com o Rawls, né? Classe, dotes naturais, necessidades especiais. Esses seriam acidentes naturais, acidentes da vida social, que os indivíduos deveriam ter algum tipo de proteção. O problema é que, do ponto de vista de um mercado real de seguros, é impossível a gente proteger as pessoas proteger essas pessoas desse tipo de sinistro. Por quê? Porque elas já
nasceram com a condição, no caso da Marina lá, né? Então, assim, ela não é assegurável nisso, né? Do ponto de vista de uma lógica de mercado, né? De equilíbrio de mercado. Esse mercado de seguro nunca existiria do ponto de vista da lucratividade dele. Mas Dworkin vai usar um experimento mental. Eu falo, vamos imaginar um mercado hipotético, que não existe, mas que poderia, logicamente, existir, em que as pessoas poderiam comprar apólices de seguro hipotético para problemas que elas eventualmente poderiam ter ao longo da sua vida. Tá? O papel das instituições distributivas é justamente realizar esse esquema de seguro social, né, na forma de os impostos acabam sendo os prêmios que a gente paga pela apólice, e a redistribuição feita pelo Estado são, entre aspas, as indenizações desses perfis de acidentes que aconteceriam na vida das pessoas. Evidentemente, a gente não escolheria racionalmente nos proteger de todo tipo de acidente. Isso ficaria muito caro, seria inviável. Mas a gente pode pegar uma média. Então, por exemplo, eu quero ter um tipo de seguro que me proteja do desemprego tecnológico, por exemplo. Digamos que aquilo que eu escolhi para minha vida deixa de ser algo valioso na sociedade. Pensem agora com o desemprego tecnológico da inteligência artificial. Eu passei a vida inteira querendo programar, fui um excelente programador e hoje a minha profissão deixou de ser remunerada num padrão minimamente aceitável. Digamos que esse seja o caso. Então, eu sou assegurável em relação a isso, né? Eu teria uma espécie de esquema de proteção social que me permite, por exemplo, achar um outro emprego e não passar fome quando as minhas habilidades deixam de fazer sentido para a sociedade. Isso é o modelo dworkiniano de igualitarias de fortuna. A sociedade equalizaria as pessoas em relação à sua sorte, não opcional. É um jeito de definir isso. O papel da justiça distributiva é neutralizar ou retificar acidentes sociais não escolhidos na vida das pessoas. Tá? Uma outra teoria ligada ao igualitarias de fortuna é o Richard Arneson. Aqui uma foto dele nos anos 60, lá no Death Valley. Era hippie, né? O Arneson, ele tem uma teoria que tenta ir além do Dworkin, né? Então ele aceita a lógica do princípio distributivo dworkiniano, mas ele diz que a igualdade exige mais do que isso, né? Então ele tem uma série de artigos famosos onde ele constrói o que ele chama de igualdade de oportunidade para o bem-estar. Essa é, digamos, a melhor formulação da igualdade de fortuna, né? Ou da igualdade distributiva que a gente deveria adotar. Do ponto de vista do Arneson, uma primeira diferença é que a métrica que ele escolhe não é mais de recursos, e sim subjetiva. Então, para ele, o que importa não é o quanto as pessoas têm, mas o quanto as pessoas conseguem fazer coisas com aquilo que elas têm. Então, assim, seria alienante a gente ter uma concepção de justiça que só pensa na distribuição de coisas para pessoas e não pensa na taxa de conversão das pessoas em relação a recursos e bem-estar. Ou seja, o que a gente quer é que as pessoas tenham bem-estar e não que as pessoas tenham coisas. Algumas pessoas vão ser muito boas em converter coisas em bem-estar, mas outras não. E a gente precisa levar isso em consideração do ponto de vista da justiça. Então, a igualdade deveria ser uma igualdade de bem-estar e não de recursos, tá? Porém, dito isso, e aí ele define isso, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Ele tenta reformular a ideia do Dworkin com base em preferências racionalmente informadas, né? Do tipo que a economia de bem-estar utiliza, né? Porém, ele aceita o corte dworkiniano. A única coisa que ele faz é expandir um pouco ele. Então ele está dizendo assim, olha, o Dworkin separava a sorte bruta e sorte opcional de uma maneira muito rude, muito dura, né? Ou seja, tudo que a pessoa faz é voluntário, então é sorte opcional, e tudo que acontece com ela, mas ela não faz, é sorte bruta. O ponto é que às vezes, as pessoas têm certos vieses, têm certos problemas psicológicos, têm certas obsessões, têm certos padrões de comportamento, certos perfis de crença que também são moralmente arbitrários. Então, digamos que uma pessoa nasce com, sei lá, uma tendência à depressão. Pro Arneson, isso é moralmente arbitrário. Então, a felicidade dela é afetada por um fator moralmente arbitrário. Ou pensem em uma pessoa que nasce, digamos, uma pessoa que tem um tipo de religião que é ultra minoritária na sociedade. O fato dela ter sido socializada nessa religião minoritária foi arbitrário do ponto de vista da vida dela, né? Ela não escolheu nascer naquela família, naquela religião minoritária. Porém, isso vai afetar as possibilidades de escolha na vida dela. Então, a justiça deveria levar isso em consideração também. Tá? Pensem
outro exemplo estilizado para vocês entenderem o que o Arneson está dizendo. Imagine assim, Kai, agora as nossas pessoas aqui são Kai e Lívia, né? Digamos que Kai e Lívia tenham tido as melhores oportunidades educacionais, um sistema de educação pública muito bom, com as melhores tutorias, mentorias, um bom sistema de saúde, ou seja, todas as condições sociais e institucionais para as escolhas que eles fizeram na vida foram garantidas igualmente para Kai e Lívia. Mas digamos que Caio decidiu digamos assim, para o desespero dos pais, se tornar um professor, e a Lívia decidiu se tornar uma empreendedora ali na hora do vestibular, né? Digamos, sei lá, ela fez engenharia de produção. Não. E o Caio fez pedagogia. No longo prazo, né, é praticamente certo que a renda do Caio e a renda da Lívia vão ser muito desiguais na sociedade, porque a sociedade valoriza essas coisas de maneira muito diferente. Os resultados finais serão desiguais. E isso vai implicar uma mudança nas escolhas individuais desses agentes, no perfil de preferências desses agentes. Porém, se a gente puder dizer que ambos estão igualmente satisfeitos com as suas escolhas, mesmo que esse resultado seja desigual, o resultado final seja desigual, tudo bem, a gente atingiu a justiça. Porque a justiça não de novo, não é garantir que as pessoas tenham o mesmo no final, mas sim que as possibilidades de escolhas das pessoas para aquilo que é bom e desejável sejam equitativas, perfeitamente equitativas. A sociedade precisa garantir isso, né? Agora, num outro cenário contrafactual, digamos que Lívia digamos, agora inverteu, né? A Lívia tem uma renda muito menor que o Caio, porque ela desperdiçou oportunidades, ela teve acesso às melhores escolas, ela teve acesso à melhor saúde, ela teve acesso a um suporte emocional adequado, porém ela decidiu não fazer nada com a vida dela e acabou numa situação precária, sei lá, num emprego muito precário. Para o Arneson, isso não exige tanta compensação, pelo menos não do ponto de vista da justiça distributiva. Talvez você possa pensar em outros tipos de retificação, mas não de justiça distributiva, porque o perfil de infelicidade dela, a satisfação de preferências dela pode ser muito mais baixa que a do Caio, mas agora ela foi responsável pelas escolhas que ela fez. Tá? Então, assim, isso a gente não deveria compensar. Tá? Então, na verdade, o que o Arneson está fazendo é ampliando o que conta com uma circunstância arbitrária. Agora, traços psicológicos, viés cognitivos e visão de mundo também afetam o bem-estar. Se a gente conseguir mostrar, por exemplo, que no caso da Lívia, o problema dela foi, por exemplo, uma propensão ao vício, por exemplo, digamos que ela terminou viciada em opioide, né, na crise de opioides dos Estados Unidos, isso de fato deveria ser compensado, porque para o Arneson isso também é circunstância. Não o Arneson rejeita a ideia de um agente perfeitamente acabado que faz escolhas racionais, né? Ainda que ele valorize as escolhas racionais e a satisfação de preferência, a concepção de circunstância dele é muito mais ampla que a do Dworkin. Tá? Finalmente, vamos para o terceiro igualitário de fortuna, o Jay Cohen. Para quem não conhece, o Jay Cohen, ele é um teórico marxista, foi, na minha opinião, um dos grandes teóricos políticos do final do século XX, também um dos grandes contribuidores para a teoria marxista, para o socialismo em geral, e o Jay Cohen entrou nesse debate, né? Tem alguns artigos clássicos nisso, a tal ponto que a ideia de igualitarismo de fortuna do Cohen, ela se torna um traço, um componente essencial do que deveria ser o socialismo. Tá? Então, é interessante ver como o igualitarismo de fortuna tem um defensor ultraliberal, que é o Dworkin, um ex-marxista, o Arneson é marxista também, um igualitário, digamos, não tão liberal quanto o Dworkin no caso do Arneson, e digamos assim, um full socialista no caso do Jay Cohen, né? Ela passa por diferentes recortes ideológicos da teoria, né? No caso do Cohen, a forma, de fato, é a forma mais radical de igualitarismo de fortuna. O que ele exige é, de fato, a completa socialização do acaso pela sociedade. Então, as instituições sociais deveriam neutralizar, ou, sei lá, socializar todos os custos individuais ligados a fatores moralmente arbitrários, que, na definição do Cohen, é ainda mais ampla que a do Arneson. Então, na verdade, assim, algumas pessoas até argumentam que, no fundo, o que o Jay Cohen está fazendo na verdade, levando ao limite a lógica do igualitarismo de fortuna e transformando em uma igualdade de resultados, e não de oportunidade para bens e felicidade, mas para uma igualdade final de bens e de felicidade, né? Mas, enfim, podemos discutir isso depois. Mas como ele formula a teoria dele é que a gente deve levar em consideração todas as condições do florescimento humano
do ponto de vista da justiça, sejam elas subjetivas ou objetivas. A gente leva os dois, então ele faz uma síntese, né, ao estilo dialético aí do marxismo dele, ainda que o marxismo dele não seja tão dialético assim, mas no sentido de uma crítica interna com uma perspectiva de síntese entre diferentes perspectivas. Então, a gente leva em consideração fatores subjetivos e fatores objetivos. Tá? O corte do Orkiniano para o Cohen é realocado mais uma vez. Então, o que a sociedade tem que compensar as pessoas não é apenas a sorte bruta lá no sentido do Dworkin, que basicamente é praticamente não agência, né? Praticamente qualquer coisa que for agência não entra em sorte bruta. Mais ainda do que o Arneson, que considerava certos traços de personalidade ou fatores culturais internalizados também como parte de circunstâncias arbitrárias, exige a compensação pelo custo de oportunidade de escolhas constitutivas da felicidade individual. Tá? O que eu quero dizer com isso? Último exemplo. Pensa agora no Jonas. Né? O Jonas, ele tem uma vocação, um talento e uma motivação para dança contemporânea. Contudo, dança contemporânea no Brasil é algo extremamente caro, né? Então, ele quer encenar, sei lá, Pina Bausch no Teatro Municipal. Isso é muito mais caro do que jogar uma partida de futebol, por exemplo. Então, ele tem um gosto caro. Lembra lá do Ricardo do Café? Então, ele tem um gosto caro, porém, dançar para o Jonas faz parte do que é a felicidade dele. E para o Cohen, o papel da justiça igualitária é equalizar as pessoas em relação ao maior potencial de florescimento humano possível entre todas as pessoas. E certamente isso faz parte do florescimento humano dos Jonas. O ponto do Cohen é, a gente deveria financiar o Jonas, o que teoricamente é um gosto caro, porque a preferência por dançar dele, ela só é cara porque ela é tomada em uma sociedade que não valoriza a dança. Isso não é da natureza das coisas. Isso é uma construção social, historicamente situada, em que, numa sociedade como no Brasil, jogar futebol é muito mais barato que dançar. Porém, poderia ser diferente. A gente poderia ter uma sociedade que dançar fosse mais barato do que jogar futebol. E até porque outras sociedades não é tão caro assim querer dançar. Né? No Brasil mas em outras sociedades não. Isso mostra que isso não é natural, isso não é dado. Então, isso é uma construção social que escapa à agência do Jonas. Ele gostaria de morar em outro tipo de sociedade e não pode. Isso é moralmente arbitrário do ponto de vista da justiça. Tá? Trata-se, nesse sentido, de um gosto caro involuntário, se a gente pudesse dizer. Refutando a lógica da ideia de gosto caro do Dworkin, lá que a gente tinha visto antes. Tá? Então, aqui o Cohen está pensando em provisões públicas, né, como financiamento para danças, para tipos diferentes de atividades, de atividades culturais, infraestrutura cultural, infraestrutura pública, maximização de diferentes formas de autorrealização, em um modelo totalmente antiliberal, tá? Que o Estado deve tentar realizar a felicidade das pessoas. Tá, vamos lá. Temos aí 10 minutos para falar, então, o que é de errado com a igualdade distributiva, tá? Digamos que a gente tenha entendido. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que eu passei rápido, eu sei que é difícil mesmo, nem tudo é muito, muito simples o que eles querem dizer com essas coisas, mas digamos que eles tenham razão. Digamos que essa seja a melhor concepção de justiça possível para uma sociedade democrática. O que a gente poderia dizer contra essa concepção de justiça? Existe uma série de argumentos que foram elaborados, e eu vou passar aqui com vocês, para vocês acompanharem a literatura. Né? Uma primeira dificuldade com o igualitarismo de fortuna, eu chamei aqui de zero, porque não é a que me interessa aqui, tem a ver com a dificuldade de separar sorte opcional e sorte bruta do ponto de vista conceitual. Independentemente de como você faz o corte, se é mais restrito, se é mais amplo, a ideia de separar essas coisas é muito difícil do ponto de vista filosófico teórico, que implica você ter posições sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Tá? Mas, assim, esse é um tipo de crítica muito importante que nós filósofos adoramos, porém que, do ponto de vista metodológico, ela afeta qualquer teoria. Então, ela afeta a teoria do Rawls, ela afeta a teoria do Nozick, ela afeta todas as teorias. O problema do livre-arbítrio perpassa todo tipo de teoria da justiça, não só o igualitarismo de fortuna. Tá? Evidentemente que a gente poderia dizer que o igualitarismo de fortuna dá ênfase demais para isso poderia ser um problema. E, por exemplo, enfim, eu vou parar por aqui. Esse é um tipo de dificuldade conceitual que é muito debatido, mas que eu não acho que é interessante para a gente hoje, tá?
Esse segundo aqui, que eu estou chamando de né, esse sim é bem relevante. Tá? Uma crítica comum ao igualitarismo de fortuna é que ele privatiza a reprodução social. Essa é uma crítica feita pelas feministas, por exemplo, né? Ou teóricas da reprodução social, que vão dizer que, bom, o igualitarismo de fortuna é muito individualista, né? Então ele tem dificuldade em lidar com aspectos da vida social que são mais sistêmicos, estruturais ou relacionais, né? Então, pensem, por exemplo, como que o igualitarismo de fortuna lidaria com o gap salarial entre homens e mulheres, por exemplo, né? Vamos assumir que o gap salarial é causado por fatores estruturais, não apenas por discriminação intencional dos indivíduos, porque se fosse discriminação intencional, ele conseguiria dar uma resposta. Mas se a gente seguir, por exemplo, sei lá, o que a Cláudia Goldin diz sobre o gap salarial entre homens e mulheres, no mundo inteiro, em qualquer democracia, existe um gap salarial, desde as mais igualitárias, a gente vai dizer que, bom, é um problema estrutural das carreiras de homens e mulheres, né? As mulheres acabam optando por não seguirem carreiras de alta remuneração por conta de normas sociais que privilegiam o papel masculino de não ter que criar filhos, não ter que cuidar da vida doméstica e não ter que se preocupar com a reprodução social. Numa família, alguém tem que se preocupar com a reprodução social, os homens não precisam, ou pelo menos os homens são mais recompensados por não se preocuparem com isso, as mulheres eventualmente acabam se preocupando com isso, que diminui o perfil de ganho delas no mercado. Tá? Como que o igualitarismo de fortuna resolveria isso? Ele compensaria as mulheres. Ele diria assim, olha, você tem um acidente social desvantajoso, que é o fato de você ser uma mulher em uma sociedade machista, então a gente compensa você com algum tipo de remuneração distributiva. Mas pensem que, do ponto de vista do feminismo, do ponto de vista da luta igualitária feminista, isso não faz sentido algum, né? O objetivo é justamente transformar a hierarquia de gênero das sociedades contemporâneas e abolir essa injustiça sistêmica da reprodução social. Então esse é um tipo de problema que a teoria da igualitarismo de fortuna traz. Um outro problema é o que a gente poderia chamar de desrespeito institucional. Né? Por desrespeito institucional, e aqui tem um artigo célebre da Elizabeth Anderson, que explorou muito isso, né, que argumenta o seguinte, trazer a lógica de fatores de responsabilidade individual e fatores que a pessoa não é responsável para dentro do desenho de políticas distributivas, como, por exemplo, dos estados de bem-estar social, você vai trazer justamente o elemento mais conservador possível do ponto de vista de justiças distributivas, que é a ideia de punir irresponsáveis com instituições distributivas. Pensem que, mesmo do ponto de vista perfeitamente igualitário, do ponto de vista do igualitarismo de fortuna, a sociedade vai ser constituída por pessoas que são aqueles incapazes, aqueles necessitados, aqueles que têm deficiências, né, no sentido pejorativo, e aqueles que não têm. Aqueles que são superiores, aqueles que não têm problemas, aqueles que não têm desvantagens sociais, e a remuneração é feita através do imposto de um para o outro. Então, no fundo, você está criando uma hierarquia social na sociedade entre aqueles merecedores e os não merecedores, né, do ponto de vista do sucesso da vida das pessoas. Isso vai contra a ideia tradicional da social-democracia, de que a cidadania possui um status igualitário e que todo mundo pertence a esse status, e isso é uma condição igualitária, né? Ainda que existam desigualdades econômicas, do ponto de vista da distribuição de direitos, do ponto de vista da relação com a política, da relação com o Estado, todas as pessoas são iguais, né, e não hierarquizadas. Então, é um tipo de política que cria formas de desrespeito institucionalizada, algo que, do ponto de vista da história do igualitarismo, não faz sentido algum. Segundo a Anderson, segundo Jonathan Wolff, que é um outro autor que explorou bastante isso. E, finalmente, né, eu acho que a própria Anderson também, mas aqui a gente pode pensar na Iris Young, que é uma, digamos assim, uma crítica do igualitarismo de fortuna avant la lettre, antes de existir praticamente, mas que muitas das críticas dela foram reelaboradas depois, no Justice and the Policy of Difference. Tem uma ideia administrativa de justiça social também, né? Sempre a gente pressupõe que tem uma agência que distribui coisas, distribui recursos finitos para reivindicações diferentes, e que precisa mediar conflitos sociais do ponto de vista técnico, do ponto de vista de oficiais do Estado, apagando um pouco a ideia de justiça como uma construção social, né, em que indivíduos se respeitam mutuamente e que precisam construir instituições ou transformar instituições dadas para que se adequem à ideia de justiça, e não tomar as instituições dadas e tentar
obter a melhor forma de distribuição possível. Porque pensem, né, no momento em que o igualitarismo de fortuna aderiu à ideia de igualdade de oportunidade como um eixo central da justiça distributiva, ele, de certa forma, aceita as desigualdades estruturais, né? Porque, em que sentido? Porque ele está pensando em como garantir que indivíduos não sejam prejudicados na competição da vida social. Mas ele não tem muito o que dizer em relação à estrutura da competição social. Então, pense assim, eu quero garantir que pessoas talentosas não fiquem presas nos piores posições econômicas. Mas a teoria não diz nada sobre a existência de piores posições econômicas. Por que uma sociedade deveria ter essas posições para começo de conversa? Por que o trabalho das pessoas piores remuneradas tem que ser tão precário assim? Elas têm que viver com a precariedade do trabalho e com um sistema de, sei lá, abusivo de emprego, por exemplo. Né? Esse tipo de problema não cabe na lógica distributiva. Basicamente, todas essas críticas têm esse insight por trás, né? que nos leva a um segundo conceito de igualdade, que era onde eu queria terminar a aula com vocês. Eu já estou terminando, tá, gente? Deu aqui 1 hora, mas eu já estou terminando. A maioria dos críticos do igualitarismo de fortuna vai dizer que igualdade não tem a ver com padrões distributivos idealmente equitativos entre reivindicações individuais diferentes. Tá? Igualdade é um ideal político, social, abrangente, né, que está ligado com a relação, o modo como nos relacionamos enquanto pessoas e como construímos padrões de interação, normas e instituições. Tá? E não exatamente como as instituições dadas funcionam. É uma outra forma de pensar o que é igualdade e uma outra forma de ligar o valor da igualdade à história das lutas igualitárias. Porque o argumento desses autores, né, como, por exemplo, Elizabeth Anderson, que já disse, o Jonathan Wolff, o próprio Samuel Scheffler, eles vão argumentar que, no ponto de vista histórico, o igualitarismo tem como objetivo desestruturar padrões sociais hierarquizantes na sociedade. Então, assim, se a gente tivesse que definir o que é igualdade, não é distribuir coisas, não é distribuição, né? Não é uma igualdade distributiva. É uma igualdade social, se vocês quiserem, ou alguns vão chamar de igualdade relacional, em que o núcleo normativo da luta igualitária, ela tem como objeto a identificação, desmantelamento e a reconstrução, a transformação de hierarquias sociais injustas. E na busca por novas formas de cooperação social em que as pessoas se relacionem como iguais. Por hierarquias sociais, aqui eu estou entendendo formas duráveis de desigualdade, e não qualquer relação de desigualdade entre duas pessoas, mas relações de desigualdade que se tornam institucionalizadas na sociedade, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista informal, e que acabam se tornando elementos essenciais da reprodução da vida social e que criam estratificações ligadas a poder, estima e interesse. Né? E se vocês pensarem aqui, a poder, estima e interesse, né? Essa é uma formulação cara, por exemplo, a Elizabeth Anderson e ao Nico Kolodny, né? Dois igualitários sociais ou relacionais, bem importantes em atuação, né? Publicando coisas hoje em dia. Esses padrões de estratificação nos remetem, por exemplo, à tradição sociológica clássica do Weber, por exemplo, em que a organização do poder social é feita através de partido-estado, para quem conhece, partido, classe, status, né? Isso era mais ou menos isso, né? A sociedade cria hierarquias de obediência, ligado a poder político, nesse caso, tudo seria uma forma de poder, mas nesse caso é poder político, obediência, hierarquias de estima social e hierarquias de consideração de interesse, que acabam estruturando a cooperação social. E o igualitarismo tem como objetivo desmontar isso, né? Recriar instituições ou buscar modos de tornar certas hierarquias mais justas. Então, por exemplo, é impossível você ter mercado sem ter hierarquia de interesse, né? Sem ter classe. Porém, talvez a gente possa reconstruir as instituições de mercado de tal forma que o elemento da classe não seja definidor da vida da pessoa, ou que a desigualdade entre as pessoas não seja tão grande. Isso, para esses autores, é a tarefa do igualitarismo. E não buscar um padrão de distribuição. Padrões de distribuição são importantes como meios para contestar ou recriar hierarquias sociais, mas não como a finalidade do igualitarismo. Né? Com isso, a gente liga, de novo, né? Aí a gente encontraria um respaldo histórico no feminismo, né?
nas lutas abolicionistas, no socialismo democrático, que seriam padrões de lutas de transformação social bem-sucedidas em tornarem as sociedades mais igualitárias e que não utilizaram a ideia de princípio distributivo como o norte da luta política. Eles precisaram de rediscutir distribuição com base no tipo de hierarquia que eles criticavam ou que eles queriam reconstruir. Tá? Com isso, eu já vou aqui para o debate e termino. Se isso é verdade, se a gente então tem uma concepção de igualdade distributiva ligado a teorias como igualitarismo de fortuna, libertarianismo de esquerda de um lado, e uma concepção de igualdade desses críticos da igualdade distributiva, ligado ao que a gente poderia chamar de igualitarismo relacional, o igualitarismo social, vinculado a, digamos, a social-democracia, ao feminismo e ao abolicionismo, a gente tem dois conceitos de igualdade. Do mesmo jeito que a gente talvez tenha dois conceitos ou mais de liberdade. No caso só para simplificar, vamos usar a tipologia do Isaiah Berlin, né? A gente tem uma igualdade, uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. Talvez a gente tenha, então, dois conceitos de igualdade aqui, um conceito distributivo e um conceito relacional. Aí as perguntas que eu quero trazer para vocês o que a gente faz com isso? Tá? Existem diferentes possibilidades aqui. Né? Uma é dizer que um desses conceitos é mais fundamental do que o outro. Então, por exemplo, eu dei o exemplo. A Elizabeth Anderson, por exemplo, diz que a igualdade social é mais fundamental do que a igualdade distributiva. Outros autores de igualitarismo de fortuna vão dizer que a igualdade distributiva é prioritária em relação à igualdade relacional. Então, um jeito de solucionar isso é dizendo que, na verdade, a gente não tem dois conceitos, a gente tem um só, hierarquicamente construído. Uma segunda forma é simplesmente abandonar o valor da igualdade e dizer que, no fundo, o que importa é outra coisa. Essa foi a saída do Arneson, mais recente, né? Onde ele vai dizer que o que importa é a prioridade do pior situado, a prioridade da pessoa que sofre mais. Esse é o valor, e não igualdade. Então, você abre mão da igualdade como um valor intrínseco. O que tem muito a ver, de novo, com o ceticismo igualitário que eu tinha dito no começo. Uma outra possibilidade é um igualitário distributivo como Cohen dizer que a igualdade distributiva precisa ser complementada com a ideia de solidariedade, seria uma tentativa de solucionar isso. Essa é a proposta de socialismo do Cohen, eu posso falar sobre isso também. E, finalmente, alguns vão dizer que a gente pode fazer, né, o caminho inverso da Anderson, né? Reduzir ideias de status, estima e poder a uma lógica de distribuição. Esse é o Rasmussen, ele, por exemplo, tem essa proposta. Mas existem diferentes possibilidades de lidar com essa ideia de dois conceitos. Um segundo ponto para a gente debater depois do intervalo, que eu imagino que acho que vai ter intervalo, não sei. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é qual o legado do Rawls nisso? Ele é um autor distributivo ou relacional? Os dois lados reivindicam. E talvez a resposta mais honesta seja dizer que é isso, autores clássicos podem ser reinterpretados de diferentes maneiras, né? Ou alguns vão dizer, não, ele de fato era um igualitário relacional, ou não, de fato ele era um igualitário distributivo. Essa é uma pergunta que a gente pode discutir também. Terceiro lugar, penúltima questão. Como relacionar a igualdade com outros valores? Como, especificamente, a igualdade relacional? Como relacionar ela com outros valores? Como lidar com a liberdade e a solidariedade, por exemplo? Também não é claro nos autores do igualitarismo social, né? E, finalmente, também ligado à igualdade relacional, como dar um sentido preciso para isso? Porque se, de um lado, o problema do igualitarismo distributivo é as implicações sociais absurdas que ele traz, ou até mesmo um diagnóstico ruim do que é o igualitarismo, do que é uma luta igualitária, até mesmo favorecendo perspectivas conservadoras de bem-estar social, por exemplo, como eu acho que é o caso da teoria Durkheimiana, faz isso. Por outro lado, o problema da igualdade relacional é que ela não tem um sentido muito preciso para o que a igualdade exige. Ela é muito contextual. Então, o que significa contestar uma hierarquia de obediência, por exemplo? O que é uma hierarquia de obediência na prática, precisamente? Isso é muito, muito, muito genérico. Então, esse é um problema, né? A gente, talvez, com o igualitarismo relacional, ganhe em precisão de diagnóstico e perca em precisão de prescrição normativa. Tá? E aí a pergunta também que
queria colocar para vocês aí do ponto de vista do direito. O que uma igualdade relacional implica do ponto de vista do direito? O Dworkin, Arneson, eles fizeram contribuições para a teoria do direito de alguma maneira, especialmente o Dworkin. Outros igualitários de fortuna também. Mas os igualitários relacionais, eles não lidam muito com o direito. E aí, talvez tenha um gap a ser explorado. O que uma igualdade social, relacional, tem a nos dizer do ponto de vista do direito? São duas coisas totalmente diferentes. Isso pode informar o direito ou não pode? Isso é um ponto em aberto na literatura, tá? E com isso eu terminei, gente. Estourei um pouquinho aqui, mas não muito. Espero que não muito. Lucas, muito obrigado, viu? Não, foi ótimo. Poderia ter ficado falando até mais tempo, mas vamos. Então, me parece que da outra vez, acho que a gente não tinha feito um intervalo especificamente. Você gostaria Não, de. eu não sei de onde eu tirei isso. Foi Não, mas maluquice mesmo. pode ser também. Sem intervalo, sem intervalo. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiramente, né, o professor Bruno pediu só para justificar a ausência dele. Hoje ele fez um tratamento e um tratamento com dentista e tá um pouco cansado e tá precisando se recuperar. Ele se esforçou para estar aqui hoje, mas só queria deixar isso. Então vamos lá. Eu percebi que a gente teve, acho que uma pergunta aqui no chat, além sobre das perguntas sobre a lista de presença, que foi a pergunta do Jonatas. Eu acho que ele fez, ô Lucas, naquele contexto que realmente, acho que é um contexto que chama muita atenção, né, da passagem da noção do Dworkin, da noção de seguro, da passagem de sorte bruta para sorte escolha, né, e aí ele, acho que ele queria contextualizar um pouco numa questão de um plano de saúde mesmo. Jonathan, se eu não tiver situado você bem, enfim, pode ficar à vontade, tá? O Max fez uma outra pergunta aqui, aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, quem quiser fazer as perguntas aqui pelo chat, tá bom? Pode fazer, eu vou fazer um bloco de 3, só fazer essas aqui primeiro, mas podem ou colocar aqui no chat ou podem levantar a mão, beleza? Que aí a gente abre o espaço, tá? Mas eu vou só ler aqui também só para ficar registrado, né? Acho que o chat não vai para a gravação. Então, o Marcos faz uma pergunta, fala, boa noite, muito interessante a apresentação. O que essas correntes podem nos falar em situações em que a igualdade é colocada para alcançar a justiça, mas o resultado não traz uma igualdade efetiva e, a depender do ponto de vista, emprega, entre parênteses, efetivamente, / realidade, um prejuízo ao ator vulnerável, né, e entre parênteses, destinatário da ação que visa a igualdade, fecha parênteses, mesmo que esse prejuízo seja invisível a um primeiro olhar. Como medir a efetividade da igualdade aplicada? A gente teve essas duas perguntas no chat até agora, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente fechar um primeiro bloco de perguntas? Eu acredito, professor, que a Raquel tinha levantado a mão em um dado momento também. Eu me lembrei disso, antes de eu começar a falar, esqueci para falar. Raquel, se você estiver aqui conosco, acho que Vamos fazer o seguinte, às vezes a Raquel está meio off, a Tabata levantou a Raquel respondeu aqui que foi respondida a questão dela durante a fala do professor. Boa. Valeu. Ô, Tabata, por favor, pode ficar à vontade, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor, muito obrigada. Foi uma aula excepcional. Então, eu tenho uma dúvida e uma consideração. A minha dúvida é a seguinte: e quando o sujeito não tem nem noção da desigualdade? Né? Porque quando você fala de felicidade como uma medida para dizer que a situação está ou não apaziguada, existem pessoas que estão felizes em uma vida miserável porque não vislumbram algo diferente. Não tem nem formação ou, enfim, história de vida, repertório para conseguir ver a desigualdade. Então, essa é uma pergunta. Como essas teorias dão conta disso? E tentando responder, ou pelo menos dar um pitaco nas perguntas do professor,
Me parece que a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner poderia ser uma contribuição para tentar apaziguar essas duas dimensões de igualdade, né? Porque ele vai dizer assim que as pessoas elas têm um desenvolvimento diferente, elas têm habilidades diferentes, e você não consegue medir inteligência com um padrão, né? E talvez também a gente não consiga medir igualdade por uma medida única. Talvez isso exista algo contextual que precise ser considerado para você dizer que existe em um momento igualdade. E eu fiquei pensando também se o Habermas no direito não poderia ser uma contribuição para essa igualdade como um processo, né? Que ele fala muito de igualdade de oportunidade na arena pública. Esqueci o nome a palavra agora. E com isso as pessoas poderiam construir o seu próprio direito, vamos dizer assim. Então, é isso. É mais pergunta do que resposta. Mas muito obrigada pela aula, foi excelente. Obrigado, Tabata. Ô, Lucas, eu vou te devolver a palavra, então, tá? Tá. Tem mais inscritos, mas a gente fica nessas Vamos três. lá. Sobre o Jonathan, né? Foi o Jonathan que fez a primeira pergunta? Foi. Jonatas. Jonathan. Não, sobre o Dworkin e o mercado seguro, é exatamente isso, Jonathan. A ideia do Dworkin aqui é reconstruir o seguro social, digamos assim, o seguro social típico do estado de bem-estar social, com um argumento normativamente impecável do ponto de vista, mas assim, normativamente impecável de qual ponto de vista? Do ponto de vista das acusações que se faz contra o igualitarismo, que é homogeneizar e criar sujeitos irresponsáveis. Então, se a gente cria uma ideia de seguro social em que você é protegido com base em esquemas que simulam, né, sei lá, de alguma maneira, a relação dos indivíduos no mercado de seguros, isso, para o Dworkin, preservaria tanto a agência quanto algum grau de responsabilidade individual, porque as pessoas não são, pensem no... Ele está pensando aqui, meu ponto é o seguinte, ele não está pensando um estado de bem-estar social muito diferente do que a gente tem. Ele está pensando no estado de bem-estar social que a gente tem na época, que tinha até na época, nem tem tanto mais, principalmente no país dele, né? Então, assim, é uma tentativa de oferecer uma resposta de defesa do estado de bem-estar social para céticos da igualdade, né? Conservadores, céticos, gente que acha que a igualdade não leva em consideração o indivíduo, não leva em consideração a responsabilidade. E com isso ele justificaria plano de saúde, ele tem uma discussão sobre plano de saúde, e aí nesse ponto de vista, a perspectiva dele iria muito além, digamos, do sistema de saúde historicamente existente no país dele, que é os Estados Unidos. De fato, isso avançaria muito, e avançaria também do ponto de vista educacional, certamente, né? Então, educação, saúde, e outras formas de proteção social ligadas ao trabalho, como aposentadoria e seguro-desemprego, por exemplo, ou realocação profissional. Né? O Dworkin, ele era um liberal, né? Ele era um progressista, ele queria distribuição, mas, assim, fundada numa ideia que respondesse às objeções conservadoras. A minha... eu não disse isso, não, né? Mas agora virou debate, eu posso falar, né? Está liberado. A minha visão sobre isso é a seguinte, mas por que a gente precisa aceitar a posição do conservador para começo de conversa? Né? Por que a gente precisa oferecer essa resposta para eles? Porque, pense, do ponto de vista dos dois problemas, da uniformização e da irresponsabilidade, a crítica já prendeu a ideia de igualdade numa ideia de distribuição. Ela já reduziu o potencial normativo da ideia de igualdade em distribuição. Ela equacionou essas coisas. Mas, assim, se a gente acha que igualdade não é distribuição, esses problemas não são tão problemáticos assim, não são tão necessários de ser respondidos assim. Evidentemente que esses são problemas que qualquer teoria precisa responder. A gente precisa dar algum tipo de resposta ao problema da eficiência, da eficiência econômica e da liberdade individual. Mas, assim, eu não consigo imaginar uma forma de igualitarismo social que não seja democrático, porque exigiria
uma forma de hierarquização, né? E não consigo imaginar uma forma de democracia que não respeite direitos individuais, por esse mesmo critério. E também não acho que é necessariamente incompatível a ideia de contestar hierarquias econômicas com a ideia de mercado, né? Óbvio, dentro da tradição igualitária, você vai ter perspectivas que são contra a ideia de mercado, são anti-mercado, e concepções que são a favor do mercado, contanto que esses mercados atendam a certos parâmetros ou regras institucionais. Mas nada disso implica a necessidade de tornar sinônimos igualdade e distribuição. Porque quando a igualdade se torna simplesmente distribuição, ela deixa de ser um valor interessante. Ela se torna um problema técnico. E eu acho que a filosofia pode contribuir com problemas técnicos. Eu acho que isso é importante. Mas eu também acho que isso não pode esgotar, digamos, o que a gente espera da igualdade, do valor da igualdade, né? Especialmente num contexto em que o valor da igualdade, como eu disse, está na defensiva totalmente do ponto de vista político, intelectual, cultural e assim por diante. Mas aí a minha posição, tá, Jana? Não sei se eu respondi para você. Mas só a última coisa. E cada um dos autores que eu apresentei teria um sistema de saúde mais amplo, tá? O sistema de saúde do Arneson seria mais amplo, o sistema do Cohen seria ainda muito mais amplo, né? Então, assim, do Cohen teria que basicamente compensar praticamente qualquer coisa que as pessoas tivessem de problemas de saúde, se isso afetasse a sua autorrealização pessoal ou algo desse tipo, tá? A do Dwork, de fato, é a mais restrita nesse sentido, mas mesmo sendo mais restrita, é muito mais exigente do que a realidade histórica do país onde ele vive, mas talvez não da Europa, talvez ele estivesse olhando e falando, bom, a gente poderia ter um padrão de seguro de saúde parecido com a da Europa, por exemplo. O Marcos falou sobre desigualdade, igualdade efetiva, né? Foi isso? E como medir. Talvez você seja do direito, das ciências sociais, Marcos. Talvez. A pergunta é, tá, mas o que adianta a gente ficar discutindo isso aí se não dá para medir? De fato, não dá para medir mesmo. Assim, várias das coisas do igualitário de fortuna não dá para medir. São tudo contrafactual, absurdo, de certo sentido, do ponto de vista empírico. E aí entra uma questão, se for essa a pergunta, tá? Entra uma questão metodológica, né? Do tipo, qual o papel da teoria, uma teoria normativa? E aí eu acho que eu convivo com muita gente que consegue medir muita coisa, né? Eu convivo com economistas que conseguem medir praticamente qualquer coisa. E é engraçado que eles têm muita dificuldade eles têm dificuldade contrária, né? De pensar formas diferentes de organizar a sociedade, por exemplo. O ponto desses autores não é tanto informar mensuração de desigualdade, aí essa é a diferença do Amartya Sen, por exemplo. A gente, talvez no próximo comentário eu vou falar um pouco do Amartya Sen. Mas esses autores, o objetivo deles é pensar qual o papel de um princípio de justiça que organizaria as nossas expectativas ou criaria um padrão público de discussão a respeito do funcionamento das instituições sociais, né? Como elas deveriam funcionar. Porque se a gente não tem isso, nunca a gente vai poder dizer se a instituição em questão é justa ou não é justa, tá? Mesmo que a gente possa medir, né? Mas você tem toda a razão, né? Como que eu vou medir a satisfação de preferência? O Arneson, ele discute bastante isso. Ele tem um contato maior com a economia, por exemplo, e ele tenta dar respostas mais precisas sobre medição, mas tem um momento onde ele diz lá no meio, lá do texto, ele fala assim, de fato, talvez o correto é uma métrica subjetiva, ou seja, o que importa do ponto de vista da justiça é o quão felizes são as pessoas. É isso que importa. E nisso ele está junto com a economia de bem-estar, tá? Não é algo absurdo que ele está propondo. Mas talvez seja absurdo do ponto de vista rawlsiano, que os rawlsianos e os pós-rawlsianos não gostam tanto, mas ele tem uma outra visão. Mas o ponto, daí chega um momento que ele fala assim, mas talvez seja tão difícil medir isso, do ponto de vista de política pública, que talvez a gente possa operar com o igualitarismo de fortuna do Dwork. Ele concede, por motivos pragmáticos. Não porque é a verdade, mas porque é o que dá para fazer com a tecnologia social que a gente tem. Mas não devemos esquecer que o objetivo da justiça é maximizar a felicidade das pessoas e não garantir uma distribuição de recursos para elas, tá? Porque a gente está penalizando aquelas pessoas que não conseguem converter recursos em felicidade. A gente não está levando em consideração a infinita heterogeneidade dos indivíduos. Tá? Espero que Professor, pode interromper? Claro.
Olha só, quando a gente tem, por exemplo, no censo, aí você Sim. pega, vamos pegar a situação das mulheres. Aí você pega no Claro. censo e você descobre que as mulheres recebem menos, mas Sim. elas trabalham mais horas, somando o tempo de emprego formal e o tempo de cuidado com familiares, enfim, da casa e tal. E aí você Uhum. vai e confronta isso com as teorias feministas que vão falar sobre o peso do cuidado para a Uhum. desigualdade de gênero. O censo não é uma medida, e outra coisa que está Sim. me incomodando Sim. muito. Como é que você Diga. mede felicidade se você vai ter uma mulher? Se você vai ter uma mulher que na família dela a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, o homem tem o dinheiro, como o homem tem o dinheiro, ele é o provedor, ela não tem voz, e isso para ela é normal. Sim. Mas isso não é normal. Exatamente. Você reconstruiu o argumento durkheimiano contra métricas subjetivas. Exatamente isso. Né? Pro Dworkin, a gente não deve ter métricas subjetivas justamente por esse problema que você trouxe. As pessoas elas podem ter formação de preferência adaptativa, por exemplo. Elas se adaptam à realidade delas. E aí você não tem um padrão exterior para dizer se isso é bom ou ruim, né? Você depende do que a pessoa acha. Só que, de novo, se cada um acha uma coisa, a gente não tem um padrão comum, né? E E aí, um olha outro problema. Ai, desculpa. Diga. É Não, porque vai lá, sua diga. aula está muito legal. Outra Uhum. coisa que me incomoda, eu sou do direito. Aí você Claro. pensa assim, então nosso parâmetro vai ser direito fundamental. Vai ser acesso ao direito fundamental. Aí você vai estudar as teorias históricas da construção dos direitos e você vai ver assim, que na verdade eles também vêm de uma escolha política. Sim. Eles não estão Sim. postos. Você não tem como dizer assim que por que aquilo é mais um direito fundamental do que aquilo outro, porque isso é uma construção política. Sim. Até há pouco tempo atrás, voltando aí na questão das mulheres, as mulheres não podiam votar. E agora Sim. isso está sendo rediscutido, né? Por incrível que pareça. Não, então, Então o direito desculpa. também não serve de parâmetro. Como é que nós vamos fazer agora? Duas coisas, né? Sobre métricas. O problema de métricas subjetivas para o Dworkin, isso não é só para o Dworkin, né? O debate de métricas ele é muito mais amplo do que o debate que eu trouxe aqui. É que é um subconjunto do debate de métricas. O debate de métricas vai aparecer em qualquer lugar, independentemente se seja igualitário ou não. Mesmo se estiver discutindo, se você está discutindo justiça de alguma maneira, você está discutindo o problema de métrica, é inescapável. E aí os argumentos que se coloca é geralmente esse. Então o Dworkin diria, né? Pegando o que você disse, justamente isso. Eu preciso de um padrão objetivo para medir se as preferências das pessoas são decentes, justas, racionais, ou não. Então, eu preciso de um critério objetivo. Tá? Por dois motivos, então. Por esse tipo de motivo que você trouxe, porque as pessoas podem se adaptar, mas também por um outro motivo, que eu não falei, só para não deixar a coisa ainda mais complicada, mas que é muito importante, que é, de fato, nisso o Dworkin é genial, né? Eu fiquei aqui criticando o Dworkin, mas ele é um autor genial. É que eu só não concordo com a teoria, mas eu concordo com a genialidade dele. O problema de preferências externas, né? Ou seja, as pessoas podem querer satisfazer as suas preferências com base na, digamos, diminuição dos recursos de outras pessoas. Então, assim, sei lá, um racista feliz, ele é aquele que subordina minorias raciais. E ele está maximizando a felicidade dele. Como que uma teoria que não tem um critério objetivo de distribuição vai lidar com esse problema? Esse é um outro tipo de problema que métricas subjetivas têm. Do ponto de vista das métricas subjetivas, os autores que defendem métricas subjetivas vão tentar, de alguma maneira, fazer... Sabe como é que chama quando a gente faz lavagem de dinheiro na economia? Como é que chama mesmo? Laundering, né? Laundering. Você pega um dinheiro sujo e aí você reinveste isso lá na Faria Lima e aí ele vira dinheiro legítimo, né? Você está lavando dinheiro. Eles tentam fazer uma espécie de lavar preferências. Então eles vão dizer assim, certas preferências podem, certas preferências não podem. Se você tem uma preferência em relação a outra pessoa, não é disso que a gente está falando. Você tem que ter uma preferência só em relação a você. E tem que ser uma preferência formada em condições ideais. Então, por exemplo, o Arneson diria que uma pessoa que
está numa situação de pobreza extrema, por exemplo, e se contenta em não ter igual, apenas ter o suficiente para viver, isso é uma preferência desesperada. Então, não é uma preferência racional. Seria, sei lá, né, na linguagem desse, é uma preferência desesperada. Então, a gente tem que melhorar a condição dela para melhorar a preferência dela, para daí sim medir se isso vale ou não vale. Eu não estou dizendo que resolve o problema, só estou explicando mais ou menos como que esses autores tentam resolver esse problema. Mas aí, de fato, a pessoa que mais contribuiu para tudo isso foi o Amartya Sen, né, a teoria econômica e política do Amartya Sen, com a ideia de preferências adaptativas. Né? Então, e se você parar para pensar, não sei o quanto você conhece a teoria do Amartya Sen, Tabata, mas o que ele está tentando fazer é justamente o que o Cohen fez. Ainda que ele não seja um igualitário de fortuna, e talvez nem seja um igualitário, tem essa discussão. Talvez ele nem seja igualitário, talvez o objetivo dele seja maximizar ali, tirar as pessoas da pobreza, satisfazer necessidades, mas a teoria dele, ela junta as duas métricas, né? O enfoque do que ele chama de enfoque das capacidades, ou das capabilidades, enfim, é uma tentativa de ponderar os dois elementos ao mesmo tempo. Né? Porque é ruim também o problema das métricas objetivas, como você disse, com o direito, por exemplo. Digamos que a gente tem uma regra que diz que a gente vai distribuir igualmente para todas as pessoas aqui. E a gente vai distribuir R$100 para todas as pessoas aqui. Mas, digamos que o Franklin possui um grave problema de mobilidade. E que ele tem que gastar R$50 por dia para se locomover. Isso significa que, na verdade, voltando à pergunta lá do efetivo, da desigualdade efetiva, efetivamente, Franklin tem metade da nossa renda. Porque ele tem que pagar por coisas que a maioria de nós não tem e que só afeta ele, não afeta a gente. Então, assim, se a gente fica só numa métrica objetiva, a gente perde a especificidade dos indivíduos também. Essa a motivação para o debate. Tá? E aí, finalmente, última coisa, tá? Acho que você era a última, né? Pergunta. Do Gardner, então não é a última, é a penúltima. Você descreveu o censo, né? E você disse, as mulheres ganham menos, trabalham mais e ganham menos, mulheres negras trabalham mais e ganham menos ainda. Aí a pergunta que eu gostaria que você fizesse, né, para entrar nesse debate isso é um problema distributivo ou isso é um problema de hierarquia de gênero? Então, é isso que o debate está obrigando a gente a reformular. De novo, a gente pode dizer que são as duas coisas. Sempre tudo é as duas coisas. Mas tudo é tudo. E assim, tudo está ligado a tudo. Mas assim, a filosofia faz esse exercício de obrigar a gente a ser mais específico com as coisas. Então, assim, o que é mais importante? Tudo bem, as duas coisas são importantes. Mas o que é mais importante? Corrigir essa desigualdade com políticas distributivas ou redesenhar o que são as normas de gênero na sociedade para que isso não ocorra mais. São duas possibilidades diferentes de políticas. Tá? É isso que o debate coloca. E sobre o Howard Gardner, eu não tenho muito o que dizer, né? Eu acho a teoria dele muito legal. Eu acho que é a verdade. Eu pressuponho que ela é a verdade. Mas eu não tenho muito o que dizer sobre ela, né? Porém, uma coisa que eu tenho a dizer sobre inteligência. Isso é importante, esse ponto é importante. É uma crítica que a gente pode fazer ao igualitarismo de fortuna. De novo, o paradigma de justiça desse tipo de teoria, e de novo, não é à toa, porque é o paradigma de justiça liberal contemporâneo nas sociedades, nas democracias liberais, é igualdade de oportunidade. Isso é muito importante. Eu não vou dizer que isso não é importante. Em uma sociedade brasileira que não realiza igualdade de oportunidade, nem mesmo na versão mais ridícula, que é de garantir direitos iguais formais para todas as pessoas. Tá? Então, assim, não é pouca coisa. Porém, quando a gente formula o problema da justiça como igualdade de oportunidade, isso tem um custo. Qual que é o custo? O custo é a gente focar na perspectiva do desenvolvimento de expectativas de vida de indivíduos dentro de estruturas, e não em estruturas. Você toma as estruturas como dadas e se pergunta se é justo que a distribuição dos indivíduos esteja do jeito que ela está. Porque você pode dizer assim, qual que é o ímpeto da igualdade de oportunidades? A gente precisa distribuir posições sociais escassas. Nem todo mundo pode ser CEO, nem todo mundo pode ser presidente, nem todo mundo pode ser juiz, nem todo mundo pode ser professor universitário, se isso tem algum tipo de status, talvez não tenha mais, mas nem todo mundo pode ser. E a gente vai ter que distribuir isso entre muita gente. Como a gente vai fazer isso?
a gente vai garantir que as pessoas que ocupem essas posições são as melhores. É uma meritocracia. O que o igualitarismo de fortuna está fazendo é exigindo uma meritocracia verdadeira, não uma meritocracia formal, porque a meritocracia formal é carreiras abertas ao talento. Se você é talentoso, a vaga é sua. O que o igualitarismo de fortuna pergunta é, tá, mas será que isso é justo? Será que a pessoa não é talentosa por motivos moralmente arbitrários, como a família que ela nasceu, ou o perfil, ou o gênero dela? Então isso não quer dizer nada. Mas ele ainda acredita numa meritocracia perfeita, ou em algum tipo de meritocracia. O ponto é, será que isso é o objetivo do igualitarismo? É distribuir posições escassas entre indivíduos? Ou é repensar a existência dessas posições para começo de conversa? Né? Então, assim, do meritocrático perfeito vai dizer, não, tudo bem, se uma pessoa que não trabalhou, uma pessoa que não investiu em capital humano, uma pessoa que desperdiçou sua vida, sei lá, jogando, sei lá, fazendo aposta no celular, ela terminou em uma posição extremamente precária, culpa dela, problema dela. Mas a pergunta igualitária que a gente tem que fazer é por que essa posição social deveria existir para começo de conversa? Por que a sociedade deveria ter posições em que uma pessoa pode ter um trabalho indigno? Né? Por que a sociedade pode depender de trabalho indigno para sua reprodução social? Então, são duas perguntas diferentes na minha visão, e que indica uma certa predisposição das elites liberais contemporâneas, das democracias liberais, pela valorização da meritocracia, porque elas ocupam esses cargos. Né? Todos esses caras ocupam esses cargos. Você viu, o Dworkin veleja. Né? São todos professores universitários das universidades mais prestigiosas do mundo. Eles convivem em círculos intelectuais de elite, assim, totalmente fora da realidade do cidadão médio americano, que vive uma condição totalmente diferente. Desculpa, eu me empolguei aqui. E talvez não apenas para manter privilégio, né? Mas talvez porque o horizonte que eles têm de pensamento é liberal, eles não conseguem nem vislumbrar uma outra construção. Né? A maioria é liberal, mas alguns não são. O Jay Cohen não é. Aí eu recomendo o livro dele sobre socialismo, para você dar uma olhada como ele tenta fazer a crítica interna do liberalismo, com base nessa discussão que a gente fez. Se eu quiser, eu te mando o livro. Quero. Pô. Falei demais, Frank. Você tem que me cortar. Tá? Então vamos lá. Eu percebi que o Ulisses está com a mão levantada e temos uma pergunta do Leandro. Pessoal, eu acho que seria prudente a gente abrir só mais esse bloco agora. Então, se tiver mais alguém interessado, pode levantar a mão, colocar aqui no chat. Vou passar a palavra para o Ulisses. Ulisses, bom te rever. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Que eu andei com problemas aí de áudio, beleza. Então, bom te rever também, Franklin. Lucas, parabéns pela excelente aula. Fiquei muito impressionado aí com a sua dinâmica, sua capacidade de exposição em pouco tempo. Enfim, trouxe coisas muito legais, aprendi muito com essa aula de hoje. A questão que eu queria te trazer, ela é mais de enquadramento teórico mesmo, né? Porque e tem a ver com aquela discussão que você colocou no final, com o item 2 da discussão, né? Se o Rawls seria um igualitarista da fortuna, ou seria, enfim, estaria vinculado a um paradigma distributivo ou relacional, etc. E a minha questão é que eu queria saber de você se você não acha que o enquadramento do princípio da diferença, do princípio das oportunidades iguais, né? O enquadramento da perspectiva de Rawls por esses autores, mesmo no Nozick, no Dworkin, até no texto que você sugeriu, muito bom, do Jonathan Wolff, que faz uma reconstrução do debate, se no certo sentido não tem uma certa um erro categorial de enquadrar o princípio da diferença, o princípio das oportunidades iguais como um princípio de justiça alocativa, né, que você estaria ali, na verdade, identificando certas necessidades e tal, e alocando recursos sob forma de compensação, quando a gente sabe que o princípio da diferença é um princípio que se aplica às instituições, se aplica a um princípio de justiça de fundo, e por aí vai.
E eu queria que você explorasse também, no seu artigo muito bom, que eu gostei muito de ler, essa parte final do seu artigo, que eu acho que conecta com essa questão do enquadramento, quando você fala da responsabilização por questões de arbitrariedade, que não são arbitrariedades individuais, mas de estruturas coletivas, né? A própria estrutura capitalista, né? Me parece que o princípio da diferença ele incide muito mais sobre isso do que sobre o comportamento de A ou B, e fica essa coisa de alocação para cá e para lá, e me parece que isso é meio pré-institucional e até pré-capitalista, num certo sentido. Então, era só essa questão, e muito obrigado pela sua excelente aula. Abração. Valeu, Ulisses. Então, vou ler aqui a pergunta do Leandro, que é o Leandro Vieira. Fala, boa noite, professor. Tem uma questão. Quando se diz que o benefício dado a habilidades naturais é algo moralmente arbitrado, quem seria o agente que arbitra o benefício? Aí, só para a gente encerrar, Lucas, eu vou só pegar uma caroninha rápida aqui na pergunta do Ulisses, mas eu queria ouvir você mais, assim, que eu confesso que eu fiquei bastante convencido pelo argumento da Elizabeth Anderson quanto ao Rawls ser um igualitarista relacional. Eu queria pegar essa carona e ouvir você um pouquinho mais mesmo, assim, se é mais pelas evidências que a gente vê no texto, ao longo do tempo, né, de dimensão a questões moralmente arbitrárias, porque realmente a formulação do princípio da diferença, pelo menos na leitura que a Anderson traz, né, me parece muito igualitarista relacional. Mas, enfim, feitas essas perguntas simples, né, e rápidas para você, né, nos dar as respostas, a gente vai, né, voltar a palavra para você. A gente tem ali até as 9h10 e um chorinho, mas é isso. Por favor. Perfeito. Não, muito bom te rever também, Ulisses. Faz tempo que a gente não se vê. Não, excelente. Juntando aí, né, do Franklin também, Rawls, né? Eu acho assim, a maioria, digamos, os intérpretes brasileiros, a escola brasileira, rawlsiana, vou tentar ser o mais imparcial possível na minha resposta. A escola rawlsiana brasileira, toda ela acha que certamente o Rawls é um igualitário relacional, tá? E as razões para isso são muito boas. Porque eu acho que tem uma razão que eu acho que, no fundo, assim, se tivesse que decidir, a gente entra na exegese de grandes autores, né? Se a gente tivesse que entrar na exegese do Rawls, tem um elemento que me parece que é indiscutivelmente indiscutível o caráter relacional da teoria do Rawls, independentemente dos princípios, independentemente de tudo, que é a seção 77 de uma teoria da justiça, onde ele discute a ideia de igualdade, justamente a ideia de igualdade, e ele cita justamente o Bernard Williams, que era alguém que... O Bernard Williams, eu terminei com a ideia do Bernard Williams, tá? Que talvez exista duas concepções. O Bernard Williams tinha escrito esse artigo, que é um artigo clássico, chama Ideia de Igualdade, muito bom, que o próprio Rawls admira, e ele fala assim, olha, tem essas duas visões, mas é inegável que a justiça como equidade é a visão de igualdade de respeito. Isso é o fundamental. E não a igualdade de oportunidade, ou a igualdade equitativa. Isso aparece também na ideia que o Rawls contesta o princípio de retificação, né? Ele propõe o princípio de retificação como uma possibilidade a ser escolhida na posição original, e ele fala assim, as pessoas poderiam escolher o princípio da retificação de desvantagens, porém, ele vai dizer, não é o princípio de retificação que importa, o que importa é o princípio de reciprocidade, porque uma sociedade focada na ideia de retificação, é uma sociedade excessivamente meritocrática. O Rawls é contra a ideia de meritocracia, em algumas partes da teoria da justiça. Né? E é por isso que o princípio de diferença incide sobre um grupo de pessoas, uma posição social, não é um grupo de pessoas, está errado dizer isso, é uma posição social, que tem muita gente ali. É uma classe, no sentido diferente do Rawls, mas é uma classe funcional, sei lá. E assim, então é inegável mesmo. Tá? Porém, também não é absurdo as pessoas buscarem no Rawls o fundamento do igualitarismo fortuito. Em primeiro lugar, porque ele repete o tempo todo, principalmente nas primeiras partes, talvez ele tenha escrito de pontos diferentes, né, em temporalidades diferentes. Na primeira parte, ele enfatiza muito a ideia de arbitrariedade moral, e ele diz que a justiça como equidade deve ser entendida como
concepção de justiça que elimina fatores moralmente arbitrários, né? Que é justamente o que o Thaís de Fortuna quer fazer. E também tem um outro ponto. Em alguns aspectos da teoria dele, ele não seria um igualitário social no sentido desses que eu apresentei, especialmente na teoria da justiça internacional, né? Ele aceita a decência de povos hierarquizados, que seria assim algo maluco do ponto de vista igualitário relacional, né? Então, assim, também não é absurdo, tá? Mas, uma última coisa sobre o Rawls. E aí também eu ia indicar para você talvez você conheça, Ulisses, mas é um artigo que eu acho brilhante. Chama O Princípio de Diferença em Ação, né? É uma piada, né? The Difference Principle at Work, do Samuel Arnold. Eu acho que eu vou jogar aqui, pelo menos a referência. Eu tenho o artigo, eu mando, se alguém não conseguir passar o firewall, né? E nesse artigo, eu acho que o Arnold ele mata uma coisa que você falou, assim, que você bem pontuou. Às vezes o princípio de diferença ele incide sobre pessoas e às vezes ele incide sobre coisas mais amplas. Meio que oscila um pouco, tá? No capítulo 2, ele incide sobre pessoas. Ele corrige a igualdade de oportunidade. Então, não é possível o argumento informal da teoria da justiça, que a gente usa muito o argumento informal, porque a gente não quer usar o da posição original, é uma situação engraçada, a gente não quer usar a posição original, que seria o argumento teoricamente mais igualitário do princípio de diferença, a gente usa o informal, só que o informal, o princípio de diferença ele é justificado com base na igualdade de oportunidade. Porque no capítulo 2 ele fala, olha, é impossível a gente ter uma igualdade de oportunidade perfeita, porque a gente teria que abolir a família, teria que abolir não só a família, mas a liberdade, livre iniciativa econômica das pessoas, a gente teria que abolir um monte de coisa, é impossível, sempre vai haver hierarquia, o que ele está dizendo sempre vai haver hierarquia de renda em uma sociedade moderna, uma sociedade com divisão do trabalho. O que a gente pode fazer é compensar, exigir das pessoas que se beneficiam disso, que para eles são os mais talentosos naturalmente, exigir uma compensação especial para os indivíduos piores situados. Tá? Mas a gente pode pensar e nisso é o que o Dworkin está discutindo, é o que o Lettres de Fortuna está discutindo. Mas a gente pode repensar o princípio de diferença como algo pensado para as posições sociais, não para os indivíduos nas posições sociais. Né? E pensar qual posição sempre vai haver. Vou reformular o que o Rawls diz com relação à posição. O Rawls diria assim: sempre existiria posições com menor estima social na sociedade, com menor poder político e com menor remuneração. Sempre vai existir uma sociedade complexa. O ponto é que essas posições têm que ser boas o suficiente para compensar a existência delas. Então, assim, digamos que você esteja na posição superior. Você se beneficia por estar numa posição superior. Porém, você é responsável por garantir que as piores posições sociais sejam aceitáveis de algum ponto de vista absoluto, porque o princípio de diferença é absoluto. A posição do ponto de vista absoluto, ou seja, tem que ter, pensa assim, o T.H. Marshall, estou vendo aqui o Lucas Talford está assistindo ali, ó, meu colega, a gente tem que dar aula do T.H. Marshall. É a social-democracia clássica, ou seja, pode ter desigualdade de classe, contanto que todas as pessoas possam se olhar nos olhos umas das outras e se considerarem iguais de alguma maneira. Mas se você tem um trabalho em que você é humilhado sistematicamente, ou que mesmo que você trabalhe a semana toda, você não consegue pagar um aluguel na periferia de São Paulo, se você é um motoqueiro que não consegue pagar o aluguel trabalhando a semana inteira num trabalho extremamente perigoso, isso não é uma posição social aceitável. Independentemente de quem está ocupando aquilo, se é justo, não é justo a pessoa ser motoqueira, não ser motoqueira, se ela quis ser ou se ela não quis ser. Simplesmente, do ponto de vista da estrutura social, essa posição não é aceitável do ponto de vista do princípio da diferença. Eu acho que o Arnold, nesse artigo, ele mostra isso, né? Ele mostra que, por exemplo, trabalho não é só renda. Trabalho é autoridade, trabalho é status, né? Trabalho é segurança no longo prazo, é muitas coisas. E aí a gente não pode reduzir trabalho à renda, que é o que o capítulo 2 do Rawls faz. Então, só para fechar, né, Franklin e Ulisses, eu acho que a grande maioria das pessoas acha que, de fato, o Rawls está muito mais ligado ao igualitarismo relacional, é aquilo que está no fundamento, porém isso também não quer dizer
que esse elemento distributivo e essa excessiva ênfase em igualdade de oportunidade não esteja presente na teoria também, tá? E última coisa, sobre igualdade moral, né? Desculpa, talentos naturais, né? Não sei se você conhece a teoria do Leandro, né? Não sei o quanto você conhece a teoria do Rawls, Leandro, mas o ponto do Rawls foi justamente questionar o Hayek, né? Porque o Hayek tem um artigo muito importante, onde ele vai dizer que a ideia de igualdade não faz sentido. O Hayek é um autor interessante, porque ele concorda com todos os argumentos éticos contra a igualdade, todos eles, ao mesmo tempo. Mesmo quando eles não são muito coerentes entre si, ele concorda com todos. É maravilhoso para você pregar os argumentos. Mas o artigo é brilhante também. Outra pessoa que eu discordo absolutamente, mas assim, esse artigo... Depois ele foi ficando meio biruta, mas ainda ele estava na fase sã dele. Ele tem um argumento que ele diz assim, olha, as pessoas querem igualdade de oportunidade, porém, tem um limite. As pessoas são naturalmente diferentes. Para garantir isso, a gente precisa de um gulag, a gente precisa de um Stalin para obrigar todas as pessoas a serem uniformes. As pessoas são naturalmente diferentes. Isso é bom para a sociedade. É bom para as pessoas, porque elas podem exercer isso livremente, e é bom para a sociedade, porque a gente explora diferentes talentos, diferentes habilidades. Então, a igualdade de oportunidade nunca pode ser mais do que formal. O capítulo 2 do Rawls é uma resposta a isso. Ele vai dizer, bom, mas a igualdade formal você justificou porque ela é moralmente arbitrária. É moralmente arbitrária você ser um nobre, um camponês, ou, sei lá, um estrangeiro. Também é moralmente arbitrário a habilidade que as pessoas nascem. Então, isso também tem que entrar no pacote da justiça social. Tá? A pergunta é como medir isso? Isso é uma ficção teórica, eu diria. Talentos naturais, pegar o que é talento, porque pensa assim, a remuneração de uma pessoa é uma função, certo? Uma função de produtividade, que tem talento, mas tem também motivação e tem o treino da pessoa, pelo menos está lá, 3 fatores. Separar esses fatores é empiricamente impossível. É analiticamente concebível, mas empiricamente impossível. Dizer o que é natural de uma pessoa e não treino ou não ambiente, ou não decisão voluntária de exercer ou não exercer, é empiricamente falso. A gente só considera do ponto de vista analítico, tá? Enfim, é isso. Mas falei demais de novo, Frank, desculpa. Não, que isso, tá ótimo. Pessoal, eu acho que foi muito produtivo, né? Mas acho que precisamos encerrar aqui. Queria mais uma vez agradecer muito ao Lucas pela exposição, pelo debate, e a todas e todos aqui. Nós estamos aqui, então, nesse feriado fluminense, não é isso? Mas que inveja. Pois é. Isso é uma arbitrariedade moral. Eu não tenho esse feriado. Eu também não, eu gostaria. Eu assustei a hora que a ação falou que ela está coberta, porque ela está em Minas, mas eu também estou e não estou sabendo desse feriado. Mas, pessoal, só relembrando, então, né, tanto o aviso aqui que a Bárbara compartilhou, o link do Congresso de Direito Constitucional e Filosofia Política, está aqui no nosso chat, e reforçar o convite, né, amanhã o Núncio, o doutor Núncio Ali vai falar sobre justiça e libertarianismos, estaremos aqui às 10 da manhã, né, então precisamos já nos encerrar aqui para a gente dar uma descansadinha. Mas é isso, muito obrigado, viu, pessoal, pela presença de todos e todas, obrigado, Lucas. Eu que agradeço, gente, muito obrigado, foi um prazer. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada.